Connected. Up. Error. Obviamente vou editar isso depois e botar no YouTube pra quem perdeu até agora. You were moved. Opa! Cheguei. Oi. Calma aí. E aí, doutor? Aí, MGA. Tudo bem? Bem? Você quer que eu te Pra chame caramba. Marcelo ou MGA? Tanto faz. Eu chamo Marcelo. MGA, tipo, quebra a língua, meu. Se eu falar rápido, você Fica quebra a ruim, sua né? Por língua. causa do sotaque falar. É meio zoado. Meio zoado. Mas, cara, você chegou a ler o texto que eles escreveram lá? Cara, eu acompanho o LoL. Óbvio, eu não tô com um time de LoL. E exatamente por motivos que eu não acho válido ter por conta da forma que a Riot trabalha. Cara, a Riot ela tá começando a seguir um padrão Blizzard que vai preocupar muito os jogadores, principalmente daqui a um tempo. A Blizzard ela tem uma coisa na cabeça, né? Que, tipo, eles simplesmente sabem o quão fãs a galera é e eles querem que muita coisa seja feita por amor, vamos dizer assim. E a Riot tá querendo começar a seguir esse padrão e eu acho que eles estão começando a tropeçar nisso, entendeu? Hoje, pra você ter noção, os casters próprios aqui do BR, se eles trabalhassem pra freelance, eu tenho certeza que eles receberiam mais do que eles recebem na Riot, entendeu? Eu acho que eles estão achando que estão com a faca e com o queijo na mão e eles não estão, sabe? Eles estão se Sim. enganando um pouco agora. Eu tô ligado, eles ainda estão, vamos falar assim, um pouco outdated, como se falaria bonito em inglês. Eles ainda estão, tipo, o que era há 5 anos atrás, quer dizer, calma, 5 anos atrás eu acho que um pouco, mas quando, 3 anos atrás, né, quando teve a primeira season da LCS, eu acho que eram números válidos, eu acho que mudaram também, obviamente, agora, hoje em dia. E já que temos mais números, também é mais dinheiro pra todo mundo que é freelance, né? Então, eu acho que esse é um padrão que é ruim, porque você vê cada vez casters fazendo mais stream. E acho que isso pode ser um sinal negativo, não só pra Riot BR, mas também a Riot em geral no mundo, né? Então, eu acho, na real, eu discordo entre partes, sabe? É porque, na real, quando as pessoas elas olham em taxa de crescimento de jogador ou taxa de crescimento de qualquer coisa, eles pensam de uma forma unilateral, sabe? Como, por exemplo, você falou, os casters cresceram, a galera tá valendo mais, vamos dizer assim, por conta do nome deles e tal. Mas se a gente parar pra pensar, a Riot também cresceu, entendeu? Os números da Riot cresceram assim como os dos jogadores cresceram, então os dois lados estão trabalhando da mesma forma, vamos dizer assim, estão crescendo da mesma forma. Só que a gente ainda tem uma diferença que para, por exemplo, o caster continuar fazendo a coisa, ele tem que estar lá, entendeu? Só que hoje eles têm sorte de a OGN, que é onde eles trabalham, né, não ser da Riot. Vamos dizer assim, eles, como você mesmo falou, eles trabalham por freelance, né? Então Isso, eles isso. podem simplesmente trabalhar para qualquer coisa. Coisa que não acontece no Brasil, por exemplo. Eu- é a mesma coisa que eles chegarem pro Tichinho e pro Toboco e falar, vocês vão trabalhar aqui nesse evento. Beleza, vocês vão trabalhar, tá ligado? Então eles têm alguns casters rabo preso a eles, vamos dizer. Não levando do mau sentido. Então, pra eles não pagarem esses caras da OGN pra fazer, pra eles é indiferente. Eles pagam a passagem dos caras que faz a LCS, foda-se, sabe? Sim. Tipo, isso que é foda. É que fica uma briga entre a preferência do público e a preferência da Riot em não pagar. Voltando pelo que eu tava falando da Blizzard e tal, a Blizzard, ela meio que engana a galera, que é uma coisa que a própria Riot faz muito, sabe? A Blizzard, eu conversei com o diretor de marketing deles aqui, o Cauã, uma vez, porque eu fui jogador de HOTS, né, o ano passado e tal. Aham. E eu queria saber o porquê que eles já estavam comprando a MLG, né? E eles compraram o negócio, falaram que estavam contratando um monte de gente famosa, cara que trabalhou na NFL, cara que trabalhou em um monte de lugar. Só que quando eu fui conversar com ele, o porquê que eles investem tanto nisso e não investem nos times, né? Eles não criam uma liga que seja
rentável para os times, sabe? Não criam nada disso e eles têm o poder para isso. Com certeza. Eles falaram que, eles deram a desculpa de que os jogos da Blizzard são jogos totalmente para fãs, né? E que não são jogos competitivos. Mas, porra, eles levam o negócio pro lado competitivo, por que que eles dizem não ser competitivo? Eles usam isso como desculpa, entendeu? E é uma coisa que eu tenho certeza que a Riot vai começar a fazer. Eles já utilizaram do esporte para crescer, entendeu? Porque hoje em dia não existe um jogo, vamos dizer assim, multiplayer PVP que se não tiver competitivo vai crescer. Ele tem que ter o competitivo. Só que hoje eles não precisam mais disso. Hoje, por exemplo, a fatia de pessoas que acompanham o competitivo dentro do LoL é de tipo 5% do número de players, entendeu? É. Caiu muito. A galera enjoou, sabe? Então eu acho que eles estão trabalhando errado de algumas formas para tentar manter isso do esportes. Mas, Preocupa, tipo, isso, na real. isso faz. Vem de várias partes, né? Uma coisa que eu acho que é um assunto relevante para esse tópico é o fato que League é o único que tem ligas, né? Ligas vindo do publisher, né? Sendo a LCS, sendo da Riot em si. Tipo, tem obviamente as parcerias com a OGN para fazer a LCK, mas em si é tudo o formato da Riot agora, né? E nenhum jogo tá tendo esse mesmo formato que a Riot tem com a LCS. Todo jogo tem esse open circuit, como a gente chama, né, de ser aberto para third party publishers, onde a Riot só tem a parceria com a ESL para fazer a IEM. E você acha que isso é um fator que está prejudicando mais ainda eles, tipo, fazendo esse sistema tão fechado que ninguém tá querendo entrar e o jogo pode se fechar demais para isso? Cara, eu acho que o jogo não se fecha, porém eles vão sim perder público, como eles já estão perdendo. Eu vou dar um exemplo pra você de quando eles começaram a perder público, principalmente por conta da falta de vontade da galera querer participar, entendeu? Quando Counter-Strike voltou pro cenário. Porque quando Counter-Strike voltou pro cenário, o que acontece é o seguinte, a Riot, eu tô dizendo isso porque eu tive time jogando por ligas brasileiras da Riot por 3 anos, né? Tive Ranked Game, tinha WP e logo após a Jailb. Sim. E eu sei o quão ruim é você ter que lidar com alguma coisa referente a Riot, sabe? Vamos dizer, ela te prende a ela e se você não fizer daquela maneira, foda-se, entendeu? E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não tenho hoje um time de League of Legends, eu não tenho vontade de ter um time de League of Legends. Aquela coisa, quando veio essa coisa de poaching, né? Quando veio Sim. isso pro cenário, regra de poaching, você não pode, não sei o que. Cara, por que que a Riot está se metendo numa coisa que é das organizações? Tá, tinha uma troca muito constante de jogador e tal, mas aí vem da organização ter o contrato ou não, entendeu? Vem da organização ela Sim. ter um, vamos dizer, um setor jurídico decente ou não, entendeu? Alguém que cuide disso. Não interessa a Riot o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Óbvio que eu acho válido a regra de você só poder trocar 2 jogadores, mas eu acho que essa coisa de poaching, de você punir um jogador por besteira, isso é uma coisa muito idiota e que as pessoas olham isso de uma forma cada vez mais infantil, sabe? A gente está num mundo onde há 2 anos atrás Minecraft dominava, vamos dizer. As crianças que assistiam Minecraft crescem e elas vão para outros jogos, entendeu? Sim. E a Riot não entendeu isso, que o público do LoL cresceu, o público que começou lá em 2012 cresceu. Então eles não querem mais essa infantilidade que rola de, não sei quem falou não sei o que, falou que o amiguinho é bobo, menos 3 pontos, 5 mil reais de multa. Não sei o que, sabe? Isso é um bagulho que chateia muito. E é por isso que o CS cresce pra caralho, porque tipo, a Valve não se mete, sabe? A Valve se mete no que é certo se meter. Tipo, se o cara usou cheat, se o cara fez alguma coisa muito pesada, ela vai se meter. Só que fora isso, o problema do time é do time. Os problemas que acontecem lá não, vamos dizer, a organização do campeonato não se mete, sabe? Então, é meio que o caso, né? Aqui a gente tem teria a Riot, assim, trazendo demais com o cenário e a Valve menos. Onde, tipo... eu acho que a Riot ela entrosa com o cenário, ela faz bons trabalhos em muitas coisas. Eu conheço pessoas muito boas dentro da Riot, como o PH, como o Maka, e que trabalham muito, sabe? E que obviamente eles estão à mercê do que a empresa
pedir. Então eles têm que fazer isso. A culpa, obviamente, não são dos caras. Porém, a forma na qual eles querem trabalhar os cenários é errada, porque eles querem trabalhar os cenários todos iguais, entendeu? E os cenários são diferentes, totalmente diferentes. A cabeça dos públicos são diferentes. Então, eles tinham que seguir mais, vamos dizer assim, uma regra por cenário, por local, entendeu? Não por, tem que ser igual ao LCS, tem que ser não sei o quê. Até porque o número de investimento e etc. que rola no Brasil é muito mais baixo que a Europa, muito mais baixo que a NA. Então, eles querem seguir um padrão no qual eles prejudicam principalmente as organizações. E isso, a gente até mudou um pouco do assunto porque a gente está falando de caster, mas isso é uma coisa muito chata porque você vê que reflete na galera de lá de dentro que está trabalhando. Porque Sim. uma hora não vai ter mais time e eles também vão se fuder com isso, entendeu? Há 3 anos atrás o Tichinha e o Melão também castavam o Crossfire, não sei se você sabe disso, eles Sim, castavam sim. outros jogos, sabe? E hoje, por exemplo, eles não poderiam fazer isso, eles perderam esse público. Se o jogo acabar, eles se ferram. Por isso que eu não acho contra os caras poderem streamar, os caras serem vloggers e crescerem os números deles, entendeu? Porque amanhã eles não sabem o que vai rolar com eles, com esse É, cenário assim. isso é uma coisa que ainda tem aqui no Brasil, né? No Brasil tem, eles podem fazer stream. Não é à toa que, tipo, todo o Caster BR tem a parceria com a Zubo, faz os streams, os shows deles lá, isso tudo assim de boa. O Tichinho e o Tuboc também tem canais grandes de YouTube, né? Só que isso é um problema fora, né? A Riot NI e a Riot EU, eles meio que fecham essas portas, né? Eu não sei se você sabe disso, mas eles têm uma regra que fala que eles não podem fazer dinheiro com o jogo, ou seja, eles não poderiam fazer conteúdo do jogo, streamar o jogo e ter tipo a parceria com a Twitch, por exemplo. Eles não poderiam. E isso é uma coisa que no Brasil ainda está aberto, mas isso é uma coisa que já foi fechada desde o início da LCS para os casters e a galera que já trabalha na Russian e EU. Você acha que isso é um fator que pode prejudicar para casos que nem isso que aconteceu agora com os casters Eugene voltarem e até talvez com os casters que trabalham para a Riot? Acho que sim. Eu sou totalmente contra o cara não poder fazer a mídia dele, porque se é pra levar pro lado profissional, o mais profissional de tudo, caster, jogador de tudo, é fazer o nome dele. E sinceramente é uma burrice, porque se o cara não faz o nome dele, ele não vai ter fãs e as pessoas não vão ter tipo aquele. Eu sinceramente eu prefiro assistir alguns jogos castados por alguns casters no Brasil e não gosto de assistir por outros. Eu assisto algumas partidas mutadas porque eu não gosto de alguns casters narrando. Ou seja, tipo, eu não sou fã daquele cara, entendeu? Sim, Então por que eu vou assistir ele? Não tem. Só que se o cara não tem o motivo pra fazer isso, vamos dizer assim, o motivo ele não tem, não pode ganhar grana com isso, por que que ele vai fazer, sabe? Ele sabe que a imagem dele vai continuar ali, foda-se, ele vai continuar recebendo o salário dele, vai aparecer todo final de semana no CBLOL. Se isso acontecer, eu acho, sinceramente, que os casters vão decidir virar freelance e começar a trabalhar com vários jogos, etc. E se a Riot quiser, eles muito bem, se não quiser, foda-se. E eles vão ganhar muito mais dinheiro, porque patrocínio dá muito mais dinheiro do que simplesmente receber salário, entendeu? sim, Muito, eu digo muito. é que assim, né, a gente tem que pensar um pouco aqui o histórico, né, do cenário, né, porque pensando 3 anos atrás, não tinha algo mais seguro do que a Riot Games. Isso eu consigo assinar com Não, na certeza. verdade tinha, cara. Esse que era o problema. Não é nem o fato de segurança, sabe? É o fato de sonho. É aquele fato de Justo. você estar lá, entendeu? Tipo, porra, eu tenho um amigo meu que hoje ele trabalha aqui na Inova com a gente. Ele morou 7 anos nos Estados Unidos e trabalhou na Blizzard. Ele falou que foi uma experiência muito absurda, mas não foi aquilo que ele sonhou, entendeu? É, ele ganharia muito mais fazendo outros trabalhos do que trabalhando ali. Você estar na empresa naquele momento te traria desejo, te traria felicidade em estar lá, não pelo dinheiro que você estava recebendo, entendeu? Tanto quanto eu tenho certeza que muito caster já fez cast free pra Riot, sabe? Tipo, no passado. Sim, sim, Só pelo todo mundo fato de fazia. estar lá. Todo mundo fazia É isso. aquele sonho de vou viver de games um dia, entendeu? Sim, E é uma ilusão que não, tipo, inclusive, muita gente sonha em ser pro player, tá ligado? E não sabe como que é a coisa
no backstage. Porque não é aquilo que todo mundo pensa, ó, eu vou sentar no computador, E jogar o vou dia jogar o inteiro. dia inteiro, vou não sei o quê. E é isso que fode, porque tipo, a galera entra com essa mentalidade no cenário e essa mentalidade prejudica as organizações, porque eu vou te dar um grande exemplo que aconteceu recentemente. A gente contratou uma lineup de Crossfire, que está tendo a liga aqui no Brasil, né, uma liga grande de Crossfire. Sim. 3 jogadores do time simplesmente estavam querendo fazer decisões que eram decisões da organização, fazendo essas decisões por trás, vamos dizer assim, que eles não poderiam ter tomado, porém, eles quiseram tomar, entendeu? E tá errado. O que aconteceu? Os 3 jogadores em uma reunião, a gente conversando, eles falaram que o trabalho deles aqui era jogar e não publicar as marcas que a gente estava pedindo e tal. Cara, se a gente não tiver as marcas, tipo, ele não tem emprego, tá ligado? Ele não parou pra pensar nisso. O que aconteceu? A gente simplesmente quicou eles. Não importa se o cara tem 1 milhão de números, se o cara não quer ser, se o cara não quer trabalhar a imagem dele, não quer trabalhar o marketing, não tem porque ele tá aqui. Não é assim que funciona o cenário, não. Eu vou resumir o cenário, o brasileiro, tá? Porque, tipo, eu conheço bastante cenário europeu, eu conheço uma galera da Fnatic, eu joguei na Virginius, então, tipo, eu conheço uma galera. É... O cenário, ele funciona assim. O cenário funciona, você tem um pouco de dinheiro, aí você vai investir nos moleque, aí você vai arrumar patrocinador. Você vai arrumar patrocinador, esse cara vai investir, se der errado, ele nunca mais entra pro cenário. É. Se der certo, ele continua no cenário. Aí você acha um jogador novo bom. Esse jogador ele tá com a cabeça de que ele acabou de entrar num cenário onde ele acha que ele é muito bom, porque ele foi chamado para jogar competitivo, e o cara simplesmente sobe a cabeça dele de que ele não é mais um jogadorzinho, que ele não precisa fazer nada e simplesmente ficar de roleplay o dia inteiro. E isso começa a prejudicar as organizações. Eu vou dar um exemplo, não é um hate. Eu não sou a favor da forma como qual está sendo feito o time da ilha, por exemplo. Não sou a favor. Porque são pessoas inexperientes com o cenário de esportes no Brasil, lá dentro. Eles estão. Eu gosto muito do grupo, até porque eu participo, eu sou um ghost, né, como eles chamam. Eu fico lá assistindo as brincadeiras, as tretas, as coisas sérias que eles postam. Porém, o que rola é que o que vai acontecer? Eles não sabem lidar com o cenário ainda. Eles vão correr atrás de patrocinador, porque eles têm números, né, vamos dizer, do grupo e etc. Eles não vão saber lidar com esses patrocinadores. O que é que vai acontecer? Eles vão fazer merda, vamos dizer, às vezes nem na maldade, vão fazer por erro. E, e vão afastar mais patrocinador do esporte eletrônico brasileiro. Como muito patrocinador já se afastou por conta disso. Entendeu? Sim. E isso é uma coisa muito chata, cara, É porque uma coisa eu tô bem difícil também, não? Sim, eu tô no cenário há 12 anos, tá ligado? Fui jogador, eu joguei Team Fortress, hoje eu tenho organização junto com o Yetz e com o Renato, e a galera, eles olham por fora achando que é uma coisa e não é, sabe? Tipo, eu inclusive cheguei pro Iago e falei, qualquer problema que você tiver, alguma coisa, você vem perguntar pra mim, não porque eu quero me envolver ao time da ilha, mas porque o meu medo é simplesmente deles fazerem merda e afastar mais gente daqui, entendeu? Não só Como isso, mas inclusive também... eu ajudo muito a org que aparece. Aparece a org nova, eu ajudo, porque, cara, se eu não ajudar eles, vai acontecer isso e todo mundo vai perder a oportunidade de ter mais patrocinadores, mais investimento, mais tudo, entendeu? Sim, não, é uma coisa bem delicada mesmo. O mundo de esportes é tipo, ou você entra e fica, ou você tipo, entra e sai logo e nunca volta mais, mesmo você querendo. Sim. É, Não, isso, assim, voltar mais eu não acho que a pessoa não volte, porque depois que você entrou pro esportes, o negócio fica na veia, tipo droga, né? Você não consegue sair mais, vamos dizer. como o Você vai Melão acompanhar de uma forma. resumiu pra mim quando eu tava lá em São Paulo no desafio, uma vez que o bicho do esporte morde, você não quer sair. Sim, exatamente isso. Só que o que ilude a galera é que eles acham que o povo ganha muito dinheiro, sabe? Tipo, eles acham que a gente tá, tipo, nossa, cagando dinheiro. Mano, quem caga dinheiro é streamer, tá ligado? É. Isso é a pura verdade. Quem é streamer, na Zubo, óbvio, eu não vou dizer na Twitch porque a Twitch tava osso, não sei como está agora, mas eles sim cagam dinheiro. Só que a galera, eles querem entrar pro cenário com uma ideia de eu vou arrumar 10 patrocinadores e vou viver disso. Cara,
eu não vivo disso, tá E ligado? Eu não vivo só de esportes, eu vivo de marketing, tá ligado? Eu trabalho com muita marca, eu faço muito projeto pras marcas. O esporte não me dá dinheiro, o esporte me dá currículo, vamos dizer. Eu consigo basicamente apresentar isso, o não? meu nome junto ao esportes no Brasil hoje. Se eu tivesse talvez na gringa, eu estaria ganhando dinheiro com isso, entendeu? Mas no Brasil você não ganha. Você meio que investe pra você melhorar sua imagem, pra você conseguir usar isso como portfólio, vamos dizer assim. Isso é um bom resumo. Eu posso fazer o mesmo exemplo, Robot. Também, eu não tô fazendo nada com isso. E ninguém lá. Todo mundo tá ali voluntário. Que a gente quer trabalhar naquele projeto. Exato. É realmente difícil o esporte, mas é no Brasil, que em geral, a América Latina ainda é bem jovem o cenário, comparado com o que é hoje na Europa e nos Estados Unidos até. E obviamente nem precisamos começar a falar da Ásia, né? Mas Sim. são cenários assim que ainda estão crescendo e tá começando a pegar agora, né? Agora com a volta do CS vai ser algo saudável para o cenário, que vai ter mais investimento. Espero que ah, todas as coisas melhorem agora nesses próximos anos, que provavelmente vai, pra ser sincero. É, já tá melhorando muito, sabe? Principalmente Sim. com a vinda da Max 5 agora pro Brasil aqui, pra quem não sabe que tá assistindo a stream dele, a Max 5 vai ser a maior arena de esportes do mundo. Muita gente, o crescimento que o pessoal não entende é que depois que a coisa se firma no cenário e você cria fãs, ele não cresce porque, vamos dizer, o cenário está evoluindo de uma forma. Ele cresce porque as pessoas que passaram pelo cenário cresceram. Vamos dizer, vou dar alguns exemplos para você. Você acompanha o cenário de CS há bastante tempo? Sim. Tipo desde 1.6 assim? No 1.6 Temos o BTT, bem temos pouco. jogadores antigos. BTT, essa galera, que era do CS 1.6. Essa galera do CS 1.6, eles sumiram uma época porque, obviamente, o O jogo jogo morreu. morreu. Sim. Só que é aquilo, é o que eu acabei de falar, o esportes ficou na veia deles, eles continuaram amando o esportes. Só que depois de alguns anos, onde esses caras estariam? Todos eles entendem sobre tecnologia, todos eles têm confiança dentro das marcas porque já foram patrocinados. Obviamente eles estariam dentro das marcas trabalhando de alguma forma para que se um dia voltasse o esportes, eles pudessem fazer o que eles amam de novo. Vou dar até um exemplo melhor. Se você conhece o Léo Di Biase, que é o diretor de marketing da Nvidia, ele já foi manager de grandes times de Counter-Strike no Brasil, em 2002, 2003. Hoje ele é um dos caras mais pica do Brasil em relação a alguma marca grande. Ou seja, esses caras cresceram, esses caras amam esportes. Onde que eles vão botar a empresa que eles trabalham para investir? Entendeu? Eles vão botar no esportes. Daqui 10 anos, a galera que está jogando LoL hoje, a galera que acompanha, eles vão estar em grandes empresas ou eles vão estar em médias empresas, de alguma forma eles vão ter a voz lá dentro, entendeu? Então eles vão poder chegar e falar, olha, investe aqui que compensa. Isso que vai mudar no cenário, vamos dizer assim. É que daqui 10 anos a galera vai crescer e vai estar em A gente grandes. ainda estamos crescendo aquele cenário, né? Que é hoje, que no NA e no EU a gente já tem, em certa forma, né? A Sim. gente já tem gente que começou no esporte e foi trabalhar para marcas grandes. E, obviamente, isso aí chama a atenção porque tem gente que conhece o que está sendo feito, né? Isso é o fator que todo o cenário precisa, né? Todo o sistema precisa. Não adianta, tipo, só ter a galera nova se não ter alguém experiente na frente fazendo negócio. E isso eu acho que agora, a partir desses próximos 2, 3 anos, vai começar aqui no Brasil, né? Não só aqueles macacos velhos, né? Como se fala aí no Brasil, vão aparecer de Sim. novo pro CS, porque, tipo, agora do nada o CS tá voltando. E também os primeiros, realmente, do LoL, que não foram, obviamente, pra Riot, vão começar, tipo, parar de jogar e entrar no cenário em outras áreas. E isso que eu acho que vai ser interessante pro cenário, né? Sim, dando até um exemplo sobre isso, do crescimento de esportes e tal. Tem um jogador muito antigo, jogou NSK e etc. Jogou Counter-Strike, o Spawn. Ele eu acho que é um dos jogadores mais famosos do mundo de esportes, se a gente for levar. Se alguém comprou um Bank alguma vez na vida, é o negão que tá na capa lá. Ele é o Spawn. Ele é um dos caras grandes da Zoe hoje em dia, né? Da marca Zoe. O esportes, vamos dizer assim, ele foi tão importante pro cara que ele conseguiu trazer com que a Zoe e a Bank, vamos dizer assim, se unissem, né?
Sim. Agora a Bank comprou a Zoe, viu que compensa e a Bank deixou de ser só uma marca de monitores e ela passou a ser uma marca de esportes. Outro exemplo, eu não lembro o nome do cara, mas ele foi do esportes, ele foi bem grande. Tem uma marca que chama EIZO, que na Europa vende bastante ela. Sim, Europa e NA. sim, é isso. No Brasil, essa marca ela é uma marca esquecida porque ela só faz monitores para hospital e etc. Só que nos Estados Unidos e Europa, como o cara que cuida do cenário internacional, né, fora BR, ele foi do esportes, ele conseguiu convencer com que os caras fossem pro meio, sabe? Tipo, monitor 240 Hz, os caralho, porque tipo, é o único monitor acima de 144 Hz no mundo. E isso tudo porque o cara tava lá, ele conseguiu investimento grande para DreamHack, ele conseguiu investimento grande para muito campeonato. E era uma marca que não tava no ramo, vamos dizer assim, eu acho que eles nem pretendiam estar de alguma forma. Por isso que eu falo, o crescimento ele vai vir em meio às pessoas que estão, vamos dizer, as pessoas inteligentes do cenário, entendeu? As pessoas inteligentes do cenário vão trabalhar em outras coisas depois e elas vão conseguir trazer o investimento dessas coisas para o esporte eletrônico de alguma forma. Como eu acho que, por exemplo, você e muita gente tem muito potencial, principalmente por conta de idioma e etc., de trazer isso para o cenário, entendeu? É, que estamos tentando. Estamos tentando fazer o esporte brasileiro. Em geral, eu quero fazer o esporte na América Latina um espaço melhor do que está no momento. Temos ainda um bom caminho, mas estamos indo. Passo para frente. Algo Sim, saudável. sobre o que os caras estão falando da MBR ali, eu concordo e discordo do que estão falando ali no seu chat. A MBR, que os caras vão voltar e perder o brilho deles. Eu acho que ninguém perde o brilho, sabe? A organização perde o brilho em questão de, vamos dizer, como posso explicar, do público ser imaturo, entendeu? Sim, Eles ganharam tudo no passado e estão perdendo tudo agora. Vamos dar um grande exemplo, a NiP. A NiP em 2013 ganhou todos os campeonatos de Counter-Strike do Global Offensive que aconteceu na Europa, todos. Eles farmaram todos os campeonatos, 2013 ou 2014, não lembro. E hoje eles não ganham nem, sei lá, jogo de botão. Se eles jogarem, eles não ganham, porque tem Fnatic na frente, a LG tá batendo de frente com eles. Os caras não perderam o brilho. Inclusive, os caras conseguiram dar muita volta por cima, conseguiram um investimento grande, porque para quem não sabe, o NiP e a Copenhagen Wolves, eles são da distribuidora da Xtrife, né, que é uma marca que vendia na Europa também, eles não são mais dos que eram donos do NiP. Então os caras conseguiram investimento. Então não é o cara simplesmente perder o brilho, sabe? É as pessoas entenderem que os caras são grandes e eles conseguem fazer a imagem deles de muitas formas. Porém, tem o outro lado que eles simplesmente poderiam ter feito outra organização e ter tentado começar de baixo que, vamos dizer assim, qualquer coisa a queda seria menor. Eu acho que no Brasil dói um pouco porque o público é imaturo. O público é bem imaturo no Brasil. Tanto que foi por isso que a gente não reabriu a TianWP. Eu tenho o direito de imagem da TianWP, eu tenho tudo, eu e o Yetis. A gente poderia simplesmente ter refeito a organização e foda-se. Não, a gente preferiu fazer uma coisa nova, a gente foi e montou e nova. Porque a gente sabe que o público BR, ele não entende, eles não olham o lado marketing da coisa, eles não olham o lado empresarial da coisa. Eles olham simplesmente se o time tá ganhando ou não, foda-se. Tá ligado? justo, sim. É que esse é o negócio que eu acho que tá faltando aqui no BR, é a parte, vamos falar assim, como isso o mercado funciona ainda. Porque, pra ser sincero, assim, do que eu acompanhava no LoL, o mercado só surgiu ano passado. O que eu acho que é o tipo mercado de esportes aqui fora. Ele começou a surgir ano passado com o momento que o CBLOL apareceu, da forma que tá hoje. E, tipo, eu acho que ainda tá faltando gente por fora. Por exemplo, um Thorin tá faltando aqui. Ou, tipo, um Richard Lewis, pra simplesmente ter aquelas duas bases fontes fortes no cenário que não são de ninguém e tentam lutar para o que é algo para que a gente tenha algo melhor. Acho que influência de outros nomes estão ainda faltando para tipo
Dá um toque na galera. Cara, eu estou fazendo isso, mas não é assim que funciona. Deveria ser assim e assim. Ou tipo, simplesmente tá faltando uma estrutura por fora. Obviamente não temos nada jurídico, né? Não temos uma calma. Não sei como que é a palavra em português, desculpa. É um Legislação. legislação, isso. Não temos isso, obviamente, nem aqui, na Europa ou nos Estados Unidos ainda. Mas isso é algo que mesmo a gente aqui ainda está precisando. Mas aqui a gente pelo menos tem Só que nomes grandes. isso também, cara, eu vou falar que eu sou meio contra, sabe? No nosso cenário hoje, por exemplo, se a gente pegar o cenário BR, eu não vou dizer Europa, porque sinceramente eu não acompanho política na Europa, mas cenário BR seria impossível a gente ter vamos dizer, uma organização que cuidasse do esporte eletrônico no Brasil. Isso seria algo muito negativo. Eu vou te explicar o porquê. Você obviamente deve estar acompanhando o Twitter e etc. A galera xingando Dilma, xingando Bolsonaro, xingando cada um Sim, xingando de um lado, né? Isso tudo por conta de corrupção. Se a sim. gente coloca hoje uma organização, tá, para cuidar de esportes no Brasil, vamos Ela dizer vai assim, ferrar tudo. não, o que vai acontecer é o seguinte: hoje, por exemplo, FIFA e etc, eles cuidam de futebol e obviamente tem muito caixa 2, né? Os caras roubam dinheiro pra caralho. O que ia acontecer é que ia entrar essa organização, ela ia começar a botar o dedo dela em tudo que ela acha que deveria ser feito e ela ia começar a embolsar dinheiro. Quanto mais dinheiro ela embolsa, menos gente investindo, como eu falei desde o início. E aí vão colocar o nome do esporte para vai começar a aparecer em nome do esportes, político roubando, político não sei o quê, e isso ia prejudicar um cenário que está em crescimento. O que eu acho que falta no Brasil, que na verdade faltava, porque agora a gente tem, é, é uma comissão. O que é essa comissão? É unir as maiores organizações, as organizações com mais contato, e essas organizações se unem, fazem reuniões para decidir o que é melhor para o cenário delas ou não. Porque, felizmente, né, graças a Deus ainda, vamos dizer, a gente pode mandar no cenário, entendeu? Sim. Se todos os times não quiserem jogar LoL, simplesmente a Riot não vai ter time para jogar LoL, ela vai ter um monte de jogador que ninguém quer assistir. Então, o que faltava agora a gente tem, que é uma comissão no qual a gente se une e decide como vai ser feito, o que vai ser feito, que inclusive aconteceu aí na Europa há pouco tempo, né? Que os times se uniram e falaram, olha, se os campeonatos não forem dessa forma, a gente não vai jogar. Que é o que ter a estrutura disso, ter banheiro disso, não sei o quê. Então, realmente eu acho que essa parte aí de ter alguém cuidando para todo mundo, eu acho que não seria o momento certo agora para isso. Bom, Até sim. porque tá entrando uma lei fudida no Brasil aí que pode acabar fudendo esportes também, então. Mas eu não vou falar sobre isso agora, depois eu converso com você fora da stream sobre isso. Isso é coisa para outra hora. Mas Sim, isso daí é obviamente algo que reflete até no nosso caso que a gente começou aqui na discussão inicialmente, né? Ahn, que os casters simplesmente abriram a boca e falaram, não é assim que a gente quer trabalhar, né? Eu acho que isso sim, que a gente deveria usar mais em geral. Bom, a gente teve uma certa forma, no caso, respeito e seriedade esse ano, que as organizações abriram a boca. Só que sim, isso aí foi um caso específico, mas não foi assim um caso que afeta a todos, foi um caso especial, um que afetou uma organização principalmente. Mas eu acho que em geral as organizações ainda poderiam usar mais esse poder que eles ainda têm no momento para tentar ajudar o cenário a crescer positivamente. Acho que todo mundo que está no cenário de esportes ainda tem como decidir se vamos influenciar positivo ou negativo o cenário no crescimento, já que ainda é jovem e tudo, mais ainda no Brasil e na América Latina, em geral. Mas, tipo, o que eu queria falar mais é que tá faltando, eu acho que uma pessoa neutra pra, tipo, que a gente pode passar essa informação. Que a gente pode, tipo, ter uma pessoa neutra que vai formular isso pra gente. Ou que vai estar, tipo, dando uma opinião extra. Porque, tipo, só tendo gente envolvida, isso sempre é uma coisa delicada e perigosa. Pode ser, como eu falei, pode influenciar no lado positivo ou negativo. Só que sempre o ser humano sempre pensa em si. Então, tipo, tendo só pessoas envolvidas, isso pode ser algo
negativo no tempo longo ou até tempo curto. Isso depende muito das pessoas que estão envolvidas. E o fator não precisa ser uma legislação, mas simplesmente alguém neutro tentando coordenar isso, tentando ajudar isso, Mas você dando concorda input que por hoje é fora. impossível a gente ter isso? Não, Você concorda com assim, isso? desse lado que você explicou, com certeza. Ainda tá. Não, mas impossível pelo fato do público, sabe? Sim, sim. É, É difícil. hoje o público tá onde? O público tá no Yoda, que fica gritando é o Ken Stream, joga uns campeonatos. Tá no Yetz, que é um streamer que é mais entretenimento, assim, ele gosta de dar entretenimento pra galera, só que é um streamer de LoL. Tá no Gordox, que por mais que seja, ele também ajuda pra caralho o cenário. Eu não sei se você acompanha o cara Sim, por trás, conheço mas ele. ele ajuda pra caralho o cenário, mas ele ainda é entretenimento. Então o que acontece? Todos os caras que estão hoje no cenário de alguma forma, que são as maiores palavras, vamos dizer assim, são caras que estão ali por entretenimento e não por simplesmente mudar muito o cenário. Sim, É, justo. eu acho que o público não quer aprender, sabe? O público quer se divertir. Enquanto o público não quiser aprender, não tem o que fazer. Então, inclusive eu tenho aqui na Inova, eu tenho muita gente que trabalha comigo, na verdade não trabalham, eles estão aqui porque eu faço favor para eles de colocar eles aqui, de ensinar eles realmente como que funciona o esportes, entendeu? Porque amanhã, tipo, eu tenho que botar isso pra rodar de alguma forma. E assim, eu não faço isso pra que a Inova cresça, eu faço isso porque se amanhã o cara quiser abrir uma organização pra mim, não vai ser uma concorrência, vai ser mais um cara trazendo patrocinador pro Brasil, Sim. entendeu? Mais alguém fazendo Então, negócio e sabe fazer sim, negócio, né? Foi que um o pessoal dos. pensa o pessoal pensa que é concorrência, uma organização da outra, ele conseguiu um patrocínio e eu não consegui, ele conseguiu uma coisa e eu não consegui, não é assim. Cara, se ele conseguiu o patrocínio, é porque ele conseguiu trazer mais gente confiando no cenário. E se ele fizer um bom trabalho, esse cara vai querer investir em mais organizações, porque ele vai ver Sim. bons números, entendeu? Então, o negócio tem que diferenciar. A concorrência tá no jogo, não na parte do business, não. E, assim, é que uma coisa que eu fiz de uma certa forma parecida aqui na Robot, né? Quando a gente montou a Robot, quem que eu vou botar pra tipo, fazer a Robot, né? É tipo, eu não tenho como ser dono da Robot morando na Alemanha. Então, eu peguei alguém que eu tinha feito um projeto, que é o Michel, que agora que é oficialmente o dono, né, da organização. E, tipo, a nossa equipe técnica foram, tipo, galera que eu tinha trabalhado na Nerd, mas que também não tinha experiência. Eles nunca trabalharam com time, assim, eu falaria profissional, que é o Nerd pode ser um time profissional, mas na área de League of Legends nunca teve um time top. Jogando, Eu tipo, posso, CBLOL. o que eu penso da Onerd é que eles são uma organização só pra dar tag pra quem não tem tag, vamos dizer assim. Eles não têm investimento lá dentro, eles não têm como cuidar, entendeu? Então, é simplesmente, porra, eu não tenho tag nenhuma pra entrar, vou jogar no Nerd, entendeu? Não Sim. desmerecendo os caras, mas é assim que eu vejo. E então, tipo, a galera que eu trabalhei foi aprendendo no caso. Então, isso é a mesma coisa a gente poderia criticar ou falar do Preparando Campeões. Em si, que a gente está precisando no cenário no momento é bem isso. É gente que tem experiência chamando gente para treinar gente. Meio que um estágio, né? E isso que tem, tipo, sempre teve aqui na Europa. Tipo, eu conheço mais organizações que, tipo, não jogam LCS ou Challenger Series aqui de League of Legends, ou estão pelo menos maiores um pouco em outros jogos. Existe muito mais organizações que têm assim, um padrão de trabalho relativamente alto, mas todo mundo trabalha de graça. Porque, tipo, não é algo sustentável, mas tem gente criando talento em todas as áreas. Isso é um outro fator que tá bem aqui faltando no Brasil. A gente poderia, tipo, mudar essa discussão, já que a gente foi falar em geral do cenário. O que você acha, assim, de talento no Brasil? Porque eu, assim, não só como coach, quando fui procurar analista, bem trabalhar, tipo, botar um coach pra segunda line aqui na Robot, ou a gente estava simplesmente procurando jogadores. O que você acha do talent pool aqui no Brasil em termos do esporte? Acho muito fraco. Acho que a galera, eles olham a capa, sabe? Eles olham, eles querem ser jogadores, eles não querem trabalhar, tipo,
Vou trabalhar como um manager, vou trabalhar como não sei o quê. Eles querem ser jogadores e isso é uma coisa muito ruim porque existem vamos dizer, três tipos de pessoas que olham esportes, tá? Que querem entrar pro esportes. Existe aquele cara que é muito fã de jogador e ele quer estar dentro só pra estar perto desses caras, tá? Sim, Existe o outro cara que acha que o cenário dá muito dinheiro, que pensa que o cenário enriquece os outros, só o cenário em si, né? Não como um portfólio para você ganhar dinheiro com outras coisas. E ele entra pro cenário olhando só pro verde, né? Pra grana, e ele acaba até fazendo um monte de bosta, como roubando e etc. Isso é uma coisa bem zoada. E aquele terceiro cara que ele não sabe mudar a cabeça dele, vamos dizer assim. Ele pensa daquela forma porque é aquilo que ele via. Ele tem vamos dizer, um preconceito sobre alguma coisa. E quando você chega pra ele e fala que ele tá errado, ele não aceita. Esses são os tipos de pessoas que existem no cenário. Generalizando, tá? Obviamente que tem algumas pessoas que você consegue criar. Quem são essas pessoas que você consegue criar? São as pessoas que trabalham em alguma empresa, que trabalham em alguma coisa grande, eles conseguem ver números no cenário, números que talvez o trabalho dele não dê, e ele quer entender sobre o cenário porque talvez ele possa investir, ele possa ser um empreendedor. Esse é o tipo de gente que entra e cresce no cenário, entendeu? Muita gente critica a NTZ, inclusive eu já critiquei a NTZ com muita coisa. Só que a NTZ tem dois caras que são investidores e eles botam dinheiro no cenário de qualquer forma também. Eu sou contra algumas formas que eles trabalham, obviamente, mas eu não os culpo porque eles são novos no cenário. Da mesma forma que se eu largasse a organização hoje na mão do Renato, que é meu sócio, ele só ia fazer bosta, porque tipo, ele entende muito, muito de financeiro. Ele já trabalhou em financeiro, em setor financeiro muito grande. Mas ele não sabe olhar para o lado do esportes ainda, ele está aprendendo, entendeu? sim. Isso, Então, só que quando esse cara aprender, ele com certeza vai ser um monstrinho no cenário, ele vai conseguir fazer muita coisa sozinho, entendeu? Então, o que eu acho que as pessoas elas tinham que se preocupar mais em aprender sobre o cenário, estando dentro de uma organização de alguma forma, para que eles consigam evoluir. Porque, sinceramente, se você não é bom como jogador, você não vai ser pro player amanhã. Então não adianta você ficar tentando bater numa tecla que você nunca vai conseguir seguir, entendeu? E não adianta me falar que o cara treinar muito tempo por dia, ele vai ficar muito bom. Não, tem muita coisa que nasce com o cara. Então, às vezes o cara ele é muito bom em outras coisas que ele poderia estar ajudando no cenário. Hoje a gente precisa de pessoas de todas as áreas, desde o jogador até o jurídico, vamos dizer assim, a gente precisa. Então, é, as pessoas tinham que estudar mais. isso que eu acho que a galera ou como que posso falar, o maior mal entendido do esporte. Ser pro player não é só jogar um jogo bom, né? Sim, exatamente. Tem vários outros fatores, e isso eu acho que não é vendido certo. Acho que a imagem ainda tá muito eu vou jogar um joguinho bem e vou ganhar um dinheirinho com isso. E aí ainda acho que é o dinheiro grande pra resumir isso daqui. O negócio é simplesmente que eu acho que tem a gente tá bem nessa área, nesse momento que tá mudando, tá? A gente tá, tipo, tentando inovar o cenário aqui no Brasil, praticamente. Que a gente tá fazendo aquele passo, eu vou jogar um joguinho bem, eu vou ganhar um dinheiro, vou ficar feliz da vida. A gente tá querendo agora fazer o passo para profissionalizar o cenário. Algo que, tipo, quando Exato. aconteceu isso na Europa, nos Estados Unidos, foi no momento que a LCS nasceu. Foi tipo, o Season 3 e Season 4 foram quando isso aconteceu. Season 5, eu falaria que foi o primeiro ano que teve realmente um cenário profissional na LCS. NA e EU. Não só falando assim de números, não estou falando de investimento, mas sim simplesmente estrutura das organizações, os importes, quanto que valem os jogadores, como que eles estão fazendo burocracia e tudo jurídico. E realmente eles precisaram de 2 anos para começar a profissionalizar um cenário inteiro. O fato que o League of Legends, no cenário aqui europeu e americano, fez esse passo, levou outros também. Por quê? CS apareceu em 2012 novamente com força. Esses times grandes que estavam no LoL, 2014, todo mundo do nada quis investir.
Fnatic sempre teve. Aí do nada apareceu aquela TSM pegando aquele time dinamarquês lá que era muito bom, que tava pela Dignitas. Aí entrou mais. Entrou cada vez mais times grandes assim de outros jogos para isso. E agora a gente tá começando a ter um sistema que a gente pode falar que é um sistema saudável. Tá cada vez mais perto desse sistema saudável. E a gente tá agora no momento no Brasil que a gente tá fazendo esse passo. Isso que é o que a maioria das pessoas ou não querem aceitar ou ainda não entenderam. A gente está num momento de inovação aqui no Brasil, eu acho. Que, tipo, quem é antigo no cenário ainda não entendeu que as coisas estão mudando. Não é tipo só, eu sou o jogador, sou o dono da minha vaga, eu tô aqui Exato. porque eu sou o melhor do cenário. Não. Agora, a gente precisa de ética de trabalho, a gente precisa de profissionalismo, fatores em outros cenários e simplesmente você fazendo seu trabalho direito. Eu acho que isso tá acontecendo nessa época. Porque eu fui visitar a INTZ no Bootcamp. É uma coisa que eu falo assim na minha experiência com times brasileiros, times europeus, times americanos, em geral assim no mundo inteiro, que eu trabalhei com vários cenários já. E uma coisa eu realmente apreciei quando eu estive lá com eles. Se for na hora de lazer, estão conversando uma boa, estão assistindo lá os jogos da AM, então todo assim, batendo papo legal, zoando assim um com o outro, tendo uma convivência realmente legal. Mas quando é hora de trabalho, todo mundo tá focado. Eles falam, a gente vai trabalhar agora, fecharam a porta lá da sala, do war room deles, trabalharam lá umas 2, 3 horas, pausa, estavam numa boa de novo, mas quando é hora de trabalho, estavam todo mundo focado, preparado para trabalhar. Isso sem ter tipo alguém enforçando eles pra fazer. Sim, só que isso não acontece em quase nenhum time. Isso que é foda, vou dizer, pelos times que eu passei, tá? Pelos times que eu passei e eu não tendo poder pra fazer isso, porque os investidores olhavam mais pra cima dos jogadores, vamos dizer assim, do que pra como estava sendo administrada a coisa. É, existe, vamos dizer assim, um lado negro no esportes, no qual a galera não sabe, tá? Qual que é esse lado negro? O lado jogador retardado mental. E eu falo desse jeito mesmo porque é como eu penso. É, Se você pegar times como PEN e NTZ e a atual Cade, são jogadores focados em jogar, ganhar campeonato e eles vão fazer isso, entendeu? Por mais que eu conheça até alguma galera da Cade que eles são um pouco zoeira, são caras muito bons e que ainda focam no trabalho. É, Exemplos de organizações que eu tive e times que eu passei, quando a gente deu a Team WP para a Jaiob, né, que era a minha organização, a gente simplesmente deu para a Jaiob, é uma coisa que sinceramente eu me arrependo até hoje por conta de problemas administrativos que rolaram lá e etc. É, O que aconteceu? A gente começou a contratar jogadores que a gente tinha confiança e que eles não tinham cabeça, vamos dizer assim. Não vou citar nomes, mas o que acontece muito o cara vem para São Paulo, ele quer ficar numa game house em São Paulo porque a namorada dele é daqui, então ele só queria jogar aqui em São Paulo para estar perto da namorada. Aí o cara conhece alguém aqui em São Paulo, vira um Zé Droguinha do caralho, e ele acha que ele pode fazer isso o tempo que ele quiser, a hora que ele quiser, e ele fode o time dele porque ele sempre tá lesado. Outro lado é que os caras eles estão numa game house e se você não der um spa para os caras na game house, vamos dizer assim, eles não treinam direito, eles não jogam direito. E isso é uma coisa que prejudica muito, porque a Riot, vamos dizer assim, ela fica postando essa porra desses vídeos de, olha, game house de não sei quem, olha, a mansão da Fnatic, a mansão de não sei quem. E aí o cenário BR acha que aqui tem que ser assim também, entendeu? Só que eles não pensam que o cenário, principalmente fora do jogo, é totalmente diferente, o cenário econômico, para você ter isso. E aqui você não consegue ter isso. A gente tem um apartamento que é o atual que o Yetz mora, inclusive, que era a game house da Jaiob. Era todos os fucking dias jogador reclamando que a gente só tem 3 quartos. Aí a gente tem que dividir em 5. Cara, tem gente que mora em 10 pessoas, não em game house, tá? Tô falando isso na vida real. Tem gente que mora em 10 pessoas em quarto de 2 cômodos, sabe? Nego reclamando porque
tava dormindo em beliche em três quartos. Sabe? Tipo, isso é uma frescura muito Mas grande. isso aí É ainda cara é que de tá lá pra boa. ficar em. Eu dormi em beliche em 3 quartos pra 5 pessoas ainda é de boa. Sim, e nego reclamando, sabe? Aí, eu não vou lavar louça porque não sei o que, eu não vou fazer, tipo, não ajuda em nada na casa, só bagunça, só tipo, a gente tem empregada, tem, beleza, mas você não precisa ser um retardado mental que não faz nada da vida. Porque, tipo, a maioria deles ficou no berço da mãe até os 19 anos, nunca trabalhou na vida, não quis terminar de estudar, não fez não sei o que, e aí não quer fazer nada na casa, sabe? Sim. E isso é uma coisa que, tipo, me Mas chateia pra caralho. isso é um erro internacional de educação hoje em dia. E eu falo porque também aqui é a mesma coisa, não é só no Brasil. Mas esse caso de gaming house, assim, só pra dar um exemplo, você sabe como que é gaming house na Coreia? A maioria das game houses, na real, na Coreia não são game houses, né? São hotéis. São hotéis fechados onde você entra pra uma casa. A Fnatic, inclusive, tinha um time de StarCraft, que eles têm um vídeo mostrando isso, que são hotéis específicos pra esportes, aí você dorme na casa e vai pro escritório. Então, é que assim, antes de. Isso aí, pros times de LoL não era sempre assim. Não é todo mundo que usa A esse. SKT é É, assim, né? A é, SKT usa não disso. era, não era. Eles mudaram, acho que em 2014 pra isso, mas em 2013 eles tinham a facilidade grande deles, né? Que tinham um escritório bacana, assim, pra todo mundo, né? Eles tinham umas 2 salas, assim, pra treinar. E tinha uns 3 ou 4 quartos grandes assim pra todo mundo dormir. E já que eles tinham vários times, eles tipo tinham assim, esse quarto eu falo grande, que tipo é um espaço legal onde você tinha tipo 8 beliches. Quer dizer, 2 quartos, 8 camas, ou seja, 4 beliches. E em cada quarto era um time. Ou seja, eles conviviam o dia inteiro junto, porque tinha a sala de treino onde todo mundo tava lá, né? Eles tinham uma sala para cada jogo. E tinha praticamente para cada time um quarto grande onde todo mundo dormia. Obviamente tinha espaço suficiente para todo mundo, não era algo ruim. Mas também você tem que pensar, você está dividindo de todo jeito um quarto com 5 pessoas. E. É, Mas assim, isso é mas a Game House cabeça deles é Standard, diferente, né? Tipo, eles aceitam isso óbvio. que é o foda. E aqui no Brasil, eu vou te dar um exemplo que eu acho que você vai dar risada sobre, mas é assim, na Game House, os caras eles têm que ter banheira, tem que ter não sei o que, tem que ter um quarto para cada jogador, tem que ter não sei o que. Porém, se você vai na Augusta de final de semana, sabe que é onde que é Augusta? Sim. Que é uma rua aqui de São Paulo onde tem tipo só balada. Lá você encontra o CBLOL, vamos dizer assim. Tá todos os jogadores lá, de final de semana. Não tiro a razão deles, óbvio, mas é a diversão deles. Mas você vê nego postando dormindo no chão, nego no meio da rua, nego não sei o quê. Por que que, porra, reclama da merda da Game House, onde é tipo teu trabalho, vamos dizer assim? Onde você tá vivendo um sonho que metade do mundo quer viver, você reclama da Game House, mas quando é pra simplesmente você querer pagar de underground, você dorme na rua e fica bêbado vomitando na calçada, tá ligado? É isso que eu não entendo, é um pouco de hipocrisia. É nego que, tipo, talvez até morasse em casa menor do que tá ali, mas acha que por ter números, e que às vezes nem são números relevantes, vamos dizer assim, ele tem que ter tudo que um time europeu tem. Mas cara, eu sou o melhor Zed da minha esquina. Não tem... Sou o melhor mastery do meu quarto aqui. Eu Isso. não posso falar da rua porque o AXT e o Yeti moram aqui, né? Então. É isso. Não, é tipo a mesma coisa quando perguntam se a Robot tem GH, ou perguntaram outro dia se eu já viajei da Alemanha pra São Paulo só pra cuidar coisas da Robot. E eu falei, cara, a Robot tem uma GH. Isso se chama o nosso TeamSpeak. Sim, exatamente. Hoje a gente também não tem GH porque a gente não quer. O que que a gente faz? A gente pega o hostel, que nesse final de semana nosso time de CS tá vindo pra cá, amanhã, e alguns jogadores do Crossfire. A gente pega um hostel perto da Max 5, eles dormem no hostel e vão treinar na Max Sim, 5, tá ligado? Não tem o porquê eu ter a gaming house. Ó, o time tem uma gaming house, eu não preciso disso, eu tenho um escritório, tá ligado? sim, Eu tenho um tem isso. local onde eu posso fazer reunião com o patrocinador, eu tenho isso, e eu não tenho necessidade que os jogadores morem todos juntos. A única diferença do cara estar numa game house ou não é porque eu não posso é, me meter, vamos dizer assim, no método no qual eu quero que ele siga uma rotina. Só que hoje,
no Brasil nem tem como você fazer isso. Se o cara não estiver jogando CBLOL, o cara não vai ganhar muito dinheiro pra ele poder se sustentar, então ele tem que trabalhar com outras coisas. É bem isso, né? Acho que isso aí resume bem o nosso cenário no momento. É interessante que, tipo, eu. Quando que eu comecei a acompanhar o esportes, né? Foi. Final de, foi Season 2 praticamente, né? Aqui no League of Legends, ou seja, foi, calma. 2012, isso, 2012 que eu tô seguindo o esportes. Só que trabalhar no esportes só desde 2015, realmente. Mas, cara, eu tô vendo praticamente o que tá acontecendo no esportes brasileiro, que aconteceu, tipo, em 2012 aqui na Europa. No momento que o profissionalismo tá chegando e todo mundo tem aquela parte que tá se adaptando e aquela parte que não tá querendo aceitar. Isso aí, tipo, é uma coisa que a gente pode até... vários jogam a culpa até na Riot, porque a Riot faz uma coisa bem. Eles vendem um sonho. E a galera Pra sonha caralho. demais e não cai na realidade. E isso que é o problema, eu acho, que no momento. Porque sonhar é bom, só que a realidade é outra, meu amigo. A única... Sim. Quando me perguntam essas coisas, eu gosto de citar uma pessoa, né? Já que eu estudo cinema, e eu sou muito fã do Tarantino, ele tem uma frase muito boa. Quando perguntam pra ele o que deixa ele mais feliz na vida, ele sempre responde com essa frase: eu sou pago para poder sonhar o dia inteiro. Sonhar, a única pessoa que vai sonhar é o cineasta. Por quê? Ele vai fazer um produto que é um sonho pra você. Todo mundo que tá fazendo alguma coisa na vida tá Caralho, se vivendo. você tivesse se você tivesse me vendendo, tipo, uma geladeira numa loja, eu comprava agora. Eu estou vendendo este sonho para você. Isso, basicamente. É o sonho da sua cerveja geladinha nos dias quentes. Também é comida que não estraga nos dias quentes. Ou simplesmente um lugar pra você botar aquela pizza antes de botar no forno. Compra aqui a geladeira Dr. Puppet. Bem Zica. isso. Caralho. Telemarketing com o Dr. Puppet e MGA. Pronto. Muito bom, muito bom. Eu acho que. Vamos resumir então aqui tudo que a gente falou. A gente falou da situação dos casters, a gente falou do esportes no Sim. Brasil. Mas ainda esse momento que a gente está fazendo agora aqui, que é meio que evolução do cenário. E também temos o telemarketing aqui. Você quer aproveitar e fazer um telemarketing aí para os bonés da Inova? Olha, quem for esse final de semana lá na G3X Cup vai poder comprar os bonés da Nova, a nova edição. Não será vendido online esse boné, será uma edição especial só pra G3X Cup. Então é isso, cola lá e compra. Não vou ter marketing não, só cola lá. Depois eu te mando um. Beleza, beleza. Eu quero um. Mas me explica uma coisa aí, meu amigo. Eu vi outro dia algo na página de vocês, uma mensagem de um jogador de futebol. Neymar. Ele agora é Inova Neymar ou o quê? Não, é que assim, vou te explicar como que a Enova funciona, tá? A Enova, ela tem um grupo de investidores muito grande. A gente tem investidores realmente grandes aqui dentro. Um dos caras que participam aqui dentro, ele chama Felipe Mojave, que ele é um dos melhores jogadores de pôquer do mundo, entendeu? Ele é aqui da Team Nova, tal. A gente que trouxe o pôquer pro esporte brasileiro. Todo evento que teve de pôquer, etc, foi fruto do que a gente conseguiu fazer, a Inova, né? Desde o início, com a PokerStars e tal. Só que o Felipe Mojave, ele é um dos caras mais influentes também no mundo do poker. Ele dá aula pro Ronaldinho, né, o camisa 9, ele dá aula pro Neymar. Ele tava na casa do Neymar, inclusive, que ele tava dormindo lá, foi assistir ao final da Liga dos Campeões, sei lá que porra de campeonato que é, que eu nem entendo de futebol. Mas ele foi pra lá e aí, como ele faz parte da Inova, ele falou, vou pedir pro Neymar fazer um vídeo mandando um salve pra galera da Inova. Só que o Neymar, ele é muito fã de Battlefield. Muito fã de Battlefield, aquele joguinho de arma lá. Uhum. E o ano passado eu fui com o time na época que eu era da Dex pra Alemanha, aí eu fui pra SL com eles que eles foram jogar Battlefield, que eles foram vice-campeões e tal. E eu ganhei uma medalha do Battlefield, eu ganhei porque eu tava meio que como um coach assim deles, eu ajudei eles, eu ganhei a medalhinha deles lá. Que bonitinho. E eu tinha mandado essa foto pro Mojave mostrar pra ele, e ele ficou tipo, caralho, que da hora, tipo,
O cara, ele tem 10 milhões na conta, 10 milhões por mês a mais na conta, ou muito mais que isso, óbvio. E ele tem muitos títulos, mas ele viu isso como um bagulho da hora. E ele falou, então eu aceito mandar esse salve aí pra eles. E ele mandou o salve. E realmente os caras que estão ali, tipo o Neymar, etc., eles acompanham o que a gente faz e tal. O Mojave fala muito com ele sobre isso também. Legal, legal. Isso é bom de ver, porque, tipo, nos Estados Unidos a gente tá vendo agora bastante. É engraçado que é mais da NBA do que outra coisa, mas tem bastante atleta de esporte tradicional acompanhando, até envolvendo agora no esportes. E eu acho bem legal vendo o Neymar, que pra hoje seria o Pelé da nova geração, né? E fazendo esse passo eu acho bem legal. E gostei realmente de ver aquela mensagem lá, né? Me deixou feliz. Até mostrei pro meu pai, tá? Só. Sim, Pai, né? Isso, meu isso é pai acha muito muito legal, legal. porque assim, o que acontece é que eu tenho certeza que outras organizações, como muita gente veio me falar, parece coisa de criança, vamos dizer assim, mas sentiram inveja, vamos dizer, do que a gente fez ali, Sim, simplesmente era um salve, não era nada demais. O que acontece é que toda vez que aparece uma organização nova no cenário, se ela não tiver alguma cabeça antiga por dentro, nego não aceita, entendeu? sim, sim. O que acontece é que eles não querem nem ajudar. Eu tô no cenário há muito tempo. Se eu não tivesse na Inova hoje e o Yetis não tivesse, como eu falei, se só o Renato tivesse aberto a organização, seria uma organização nula, porque ninguém ia querer apoiar o cara. Hoje, por exemplo, a gente faz parte daquela comissão que eu falei no começo aqui da stream, que é uma comissão entre as organizações grandes e tal, e a gente não é grande. Por que que as outras organizações pequenas não foram chamadas para participar disso? Entendeu? Sim. É estranho dessa forma. Eu vou te dar um exemplo do quanto eu penso que isso é errado e que eu acho que as organizações maiores têm que ajudar as outras. Quando vocês abriram a Robot, eu cheguei pra você, não sei se você lembra disso, mas você pode ver no teu chat aí pra você lembrar Eu do lembro. Face. Eu palpitei desde do logo, falando que estava errado no logo, até pessoas que eu sei que talvez vocês estivessem colocando aí dentro que são mau caráteres e que já passaram Sim, pelo esporte eletrônico. sim, você E eu opinou de cheguei pra te tudo. ajudar. E eu Eu posso dar aceito. certeza que nenhuma outra organização foi fazer isso pra tentar ajudar, entendeu? Não, E não, eu nem fazia parte do negócio, tá ganhando nada pra isso. posso falar que ninguém fez e eu aceitei isso daí tudo e não é à toa que a gente tá tentando fazer o melhor daquela organização pequena. E a gente tá. Sim, A gente aceita toda a ajuda, como a gente é uma organização nova, sem recursos ainda por cima, é obviamente um começo difícil, mas a gente teve sorte que o povo aceitou a ideia da organização. E agora vamos ver. vamos fazer um bate-papo de pergunta aqui do que só pra eu querer sentir um pouco do que eu senti no começo, que eu tenho certeza que você tá passando agora, e eu quero ver se isso foi só comigo ou não. Vamos lá. Me fala, ó, o programa é seu, mas é o que você pergunta. Me fala o que você tá passando na cabeça sobre os jogadores, tá? O jogador que já te irritou aí de alguma forma, não quero nomes, mas como funciona quando um jogador chega pra você pedindo patrocínio? E, e eu te digo se tá certo ou tá errado. Como funciona? O que que o cara pede? Assim, obviamente, isso. Eu vou falar que todo mundo já pediu. Assim, a gente é uma organização nova e a gente só tem realmente um jogador experiente, que é o Kalec. Então, a gente tem quatro jogadores que não conhecem essa parte assim tão bem. E eu, assim, tirando o Kalec, obviamente, que tá desde 2012 no cenário, eu sou o mais experiente daquela organização. Então, tipo, já vieram várias pessoas perguntar por que não tá tendo patrocínio, quando que vai vir nosso pagamento, tudo. E eu vou explicar agora como que tá funcionando na Rover. A gente não tem patrocínio, mas a gente tem o direito de imagem da Challenger Series. A gente vai pagar, obviamente, com o dinheiro que a gente vai receber. É assim que vai funcionar. A gente não tem outro recurso, porque a gente, primeiro, o que tá. Como que a gente está procurando patrocínio? A gente tem duas pessoas que têm um certo tanto de número e uma organização nova. Como que a gente vai receber patrocínio num lugar que já ter patrocínio tá difícil por causa da economia que tá a situação da economia do Brasil, que muita gente Exato. não está investindo. Ou seja, a gente até agora não conseguiu achar um patrocínio. Mas vamos pensar nisso. A organização tem 3 meses. Ela existe há 3 meses, quase 4.
Então, agora a gente tem algo para provar. Agora que a gente talvez vai ter sucesso com patrocínio. Porque a gente tem como falar, ó, a gente nasceu aqui, no nosso primeiro split a gente já conseguiu o segundo lugar na tabela regular, mas acabamos perdendo no playoffs. Porque no sistema foi assim e tal, e a gente nem teve assim a disputa direta lá do negócio. Não conseguimos disputar direito o negócio, assim aconteceu. Mas essa foi a campanha, a gente teve tanto sucesso, a gente cresceu tanto nesse período, agora é outra história. Agora a gente pode falar que a gente tem um portfólio já, como organização. Não é só, nós temos o Kalec e o Dr. Puppet. É, É algo o cara completamente... perguntou uma coisa ali, Fala. quando terminar eu vou responder ele. Não, termina aí que eu vou responder ele depois. Tipo, isso é praticamente completamente outra história. Agora a gente pode procurar mais nome da organização do que a gente tem para oferecer dentro da organização. Porque agora a gente tem. A gente existe, a gente tem algo no papel que a gente já fez. Isso vai mudar completamente como a organização vai trabalhar, como a gente vai procurar patrocínios e como eles vão responder para as nossas propostas. Eu vou responder o cara ali já. Eu vou meio que. Eu não sei se. Obviamente, eu acho que você vai aceitar porque são dicas. Mas existem algumas formas que as organizações novas tentam trabalhar, que inclusive vocês estão abordando de alguma forma, que está um pouco errado. E por isso que não conseguem uma evolução, vamos dizer assim, rápida. Entendeu? Em questão de patrocínio. Vou dar uma aula de como conseguir patrocínio agora pra galera, o básico. Como você consegue um patrocínio hoje? Beleza, números é uma coisa muito importante, entendeu? Vamos supor, hoje a gente tem o Yates, que é um dos grandes nomes aqui dentro. O cara tem 400 mil seguidores se a gente calcular em todas as redes sociais dele. Só que nenhum patrocínio que a gente tem hoje fechou por conta do Yates, você entendeu? Aí você fala, mas caralho, ele é a única pessoa que tem número aí. Como que não fechou por conta dele? Os patrocinadores que já entraram pro esportes, eles já se ferraram tanto com colocar dinheiro e não ter retorno, que hoje eles procuram confiança, entendeu? Em quem eles confiam para trabalhar junto. Então é isso que você tem que buscar, você chegar, você vai criar uma networking, vamos dizer assim. E como que é essa networking? Você vai em todos os eventos, você vai conhecer o cara, você vai jantar com o pessoal de lá, você vai realmente criar uma confiança com a pessoa para que ela saiba da tua índole, que você está trabalhando direito ali, para assim ela ter uma vontade de investir. Eu vou dar um exemplo, até voltando pro lado do Yates. Eu agencio o Yates há 2 anos. Hoje eu posso dizer que é meu melhor amigo, sabe? Ele é quase meu irmão aqui. E antes, quando ele estava na Jaiob, ou quando a gente jogava na TWP, a gente não era amigo, a gente se odiava. Literalmente, a gente se odiava, tipo, a gente não olhava um pra cara do outro, sabe? E hoje a gente é cara que, tipo, todo dia, ele mora no meu prédio, então a gente é realmente melhores amigos. Antes ele era um cara que ele tinha muito número, só que ele era burro, vamos dizer assim. Ele não sabia lidar com os números dele. Ele recebia de um patrocinador, ele não divulgava o patrocinador direito, ele não fazia nada disso. Aí na hora que o patrocinador ia cancelar, ele ficava puto. Porque tipo, eu tenho número, por que o cara tá cancelando? E ele aprendeu que não é simplesmente você ter o número, você tem que saber fazer esses números girarem. Então os números hoje é uma coisa meio, vamos dizer assim, nula. Porque se você tem os números e você não souber trabalhar esses números, não adianta nada você ter eles. E o que acontece é que a maioria dos jogadores hoje não sabem trabalhar eles. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma confiança. Só um segundo. Sim. Que eu tô num joguinho idiota aqui, o cara começou a me perguntar e eu aperto o botão pra falar aqui. Então, você tem que criar uma confiança com os caras. Eu vou te dizer de onde eu tenho essa confiança. Eu trouxe muita marca para o Brasil e eu já fiz trabalhos externos para muita marca dentro do Brasil, principalmente de marketing. E eles criaram isso para mim. É tipo por exemplo, a Logitech chegou para a Bank e falou: olha, patrocina esses caras. A Nvidia chegou para outra marca: olha, patrocina esses caras. Então, eles tinham a confiança para eles botarem a mão no fogo por nós, entendeu? Sim. Então não simplesmente os patrocinadores conseguem patrocínio por conta de números. Porque, inclusive, uma coisa que eu vou falar e que é bem real, tem muita organização que não tem número e que finge que tem número. Vamos dizer,
A Brave não tem número, cara. A Brave, ela era a antiga RMA, eles pegaram os números da RMA e deram merge na Brave, entendeu? Pegaram a página e deram merge. Então eles têm 90 mil likes que nunca mais vão subir, vamos dizer assim. Não sobe mais os likes deles. Então eles não têm 90 mil likes orgânicos, eles têm tipo 10 mil likes orgânicos. É menor que a Robot, menor que a Enova, entendeu? E eles, em tese, parecem ser maiores. A Dexterity não tem 98 mil likes. A gente uniu a página da TWP e a da Ranked Gaming, que foram duas minhas organizações. A gente uniu, eles foram para 90 mil. Eles têm tipo 25 mil likes orgânicos. Então, as organizações, vamos dizer, pseudo-grandes não são grandes, entendeu? As organizações realmente grandes são aquelas antigas, Cade, PEN, CNB, INTZ. Eu vou dar um exemplo que você pode até ver aí. Tem uma organização que chama Team United, que jogou o CBLOL de 2 anos atrás. Eles pegaram 120 mil likes em 2 dias. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram outras páginas que eles tinham e uniram. Só que não necessariamente aqueles números são números que vão te trazer patrocínio, porque o patrocinador ele não olha os seus números de fora, tipo, ele tem 120 mil likes. Tem que ser Ele quer olhar os de dentro. Ele quer ver os orgânicos, quantos curtem, quantas visualizações tem nos posts, ele quer os gráficos de crescimento, porque ele sabe se aquilo ali é fake ou não. Por isso que você vê organizações com muito número que nunca ganham patrocinadores novos, porque não sabem lidar com os números. Eles acham que simplesmente aquela capa ali, né, os cento e poucos mil likes, é o que conta. E não, o que conta é o quanto você tem de retorno desse número e o quanto você tem de confiança. Sim, bem isso, bem isso. Isso aí foi provavelmente o fator que, obviamente, no começo a gente não tinha, né? Todo mundo é praticamente ainda relativamente novo, tirando, obviamente, o Kalec no esportes brasileiro. E a gente tinha alguma coisa para começar, mas assim, em 2 meses a gente cresceu razoavelmente. Que a gente tem o que agora? 1.800 no Twitter, eu acho que mais ou menos uns 2.000 também no Facebook. Pra quem não tinha nada, isso daí eu acho que foi um bom começo. E também a gente cresceu tudo assim orgânico, não teve propaganda, não teve nada. Foi tipo só do nosso conteúdo que a gente fez, compartilhou e tudo. Basicamente isso. E eu acho que isso que é uma coisa que muita gente também não entende, é que o fator de criar a marca é o mais difícil. E é bem isso aí que você falou, você tem que criar o orgânico mesmo. Não adianta você ter um passado e simplesmente botar um novo nome. E outra coisa que eu acho que falta muito no cenário é estudo de cenários pequenos, vamos dizer assim. Hoje a Inova, eu não sei se você está acompanhando, mas hoje quem são nossas lines? A gente tem um jogador Street Fighter, que é o Keoma, ele é o 6º melhor jogador do mundo, só que é um cenário pequeno. Nós temos o Poker, que é um cenário gigante, mas que não tinha, vamos dizer, um acompanhamento da galera do eSports. Por mais que tenham muitos jogadores famosos que são profissionais de poker, inclusive o cara que foi campeão mundial de Hearthstone no ano passado, ele é jogador profissional de poker. Nós temos Crossfire, que não é um cenário maior que LoL, nós temos Counter-Strike, contratamos um time feminino de CS, que inclusive eu ensinei isso a elas, elas não pensavam assim antes, elas não nos dão número algum, porém nós apoiamos elas. E isso muito jogador não entende. Existe uma coisa sobre estudo de cenário. Como funciona esse estudo de cenário? Quando a gente pensa em marketing, tá? Vamos pensar em LoL e Crossfire. O cara que joga Crossfire normalmente não é um cara de uma renda muito alta, ele está jogando Crossfire porque o PC dele não roda CSGO. Essa é a realidade. Tipo, eles sabem disso. Se o cara não tem grana e o jogo é um jogo de pay to win, né? Ele tem o cash para você poder ficar forte, o cara ele vai optar em comprar um mouse ou ele vai optar em comprar cash para ficar forte no jogo? Obviamente, ele vai optar em comprar a porra do cash, tá ligado? Então, o cenário ele pode ser gigante. Se o cenário não tem dinheiro, vamos dizer assim, não tem por que o patrocinador patrocinar. Agora a gente pode pensar em cenários muito ricos com baixos números, tá? World of Warcraft, Battlefield, Call of Duty. Você nunca vai ver esses cenários grandes no Brasil. São cenários minúsculos no Brasil. Call of Duty é um cenário gigante nos Estados Unidos, mas aqui é um cenário nulo ainda. Mas são cenários que compensam os patrocinadores entrar. Por quê? Jogador de World of Warcraft, o cara tem entre 22 e 35 anos, é um cara que já trabalha, um cara que já é formado, um cara que já tem cartão de crédito, um cara que tem grana. Ou seja, o cara ele vai montar um PC absurdo, o cara vai gastar com
o que você tiver de publicação, sei lá, mouse, teclado, fone, loja, whatever, o cara vai ter grana para gastar. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo da tua stream aqui. Você tem 32 viewers nesse momento. Se você fosse um jogador de World of Warcraft, eu preferiria investir em você, que tem 32 viewers, do que investir, vamos dizer, vou dar um número bem grande, o Brunão, que é um jogador meu, inclusive, do Crossfire, que tem 98 mil likes no Facebook e tem 5k de pessoas assistindo ele por dia, só que ele é um jogador de Crossfire. Das suas 32 pessoas, se você fosse jogador de WoW, 10 teriam como comprar um mouse e a porra de um teclado. Agora eu não tenho como dizer que 10 pessoas comprariam o teclado e o mouse se fosse na stream do Brunão, entendeu? Sim. Então, existe uma falha no estudo de mercado que as pessoas não sabem fazer, e aí as pessoas ficam tipo, porra, como que você consegue tanto patrocinador com jogo ruim? Não é que o jogo é ruim, cara, é que eu soube estudar o cenário, eu soube onde chegar naquele cenário, entendeu? Eu soube o que garimpar daquele cenário. Essa é a diferença, que eu acho que Você quase nenhuma simplesmente organização faz entendeu no Brasil. como, quem, Sim. quem que é o público. É que Público, nem a faixa televisão. etária. Quando você faz um show, você também vai estudar quem que vai ser o público, o quanto que temos, quanto que vale investir, o que você precisa para estruturar o seu show, para atingir essas pessoas. É basicamente isso que você faz só para montar o seu time e ter organização. Exato. Você quer o maior exemplo do melhor jogador que a gente pegou para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, conseguir patrocinador? O Mojave, que é o nosso jogador de pôquer. Ele, ele é um jogador de pôquer, ele tem muito seguidor, até porque ele tem canal ele tem canal, não, desculpa, ele tem programa na TV, ele tem um monte de coisa. Mas se o cara não tivesse seguidor, por exemplo, ele ainda seria muito bom. A inscrição de um jogador de um campeonato de pôquer que ele joga é tipo 1.000 euros, US$ 1.000, tá ligado? Pô, se o cara tem US$ 1.000 pra jogar porra de um campeonato, ele tem US$ 1.000 pra comprar uma Jax Racer. Você entendeu? Sim. Então, inclusive a Jax Racer começou a investir nele também. Então, essa é a diferença. Você pode ter números baixos, mas se o teu nicho é um nicho com dinheiro, você consegue muita coisa, entendeu? Inclusive, por isso existem organizações, vamos dizer assim, fora do país, que são totalmente desconhecidas, mas que tem muito dinheiro. Eu vou te dar um exemplo de uma que começou a investir agora, a FaZe Clan. Quem Sim. não conhecia a FaZe Clan antes delas começarem a entrar com o time de CS, elas são uma das organizações mais ricas do mundo, porque os donos delas são os jogadores de Call of Duty lá, e os caras, todos eles são youtubers com mais de 2 milhões de viewers, os caras Isso. têm grana, então, tipo, só que era uma organização que ninguém conhecia, e os caras estavam jogando um jogo que fora do país deles não é nada. E eles conseguiam patrocinadores de fora do país, Então, porque eles sabiam que eles conseguiriam gente rica pra jogar. Esse que é o negócio, né? Não é só porque eu não conheço, porque o negócio é ruim, eu não tenho dinheiro, né? E, tipo, a gente ainda tá falando de exemplos que tem um certo recurso, tem números, tem história e tem, assim, muitas organizações menores ainda, em situações piores, ainda conseguindo fazer alguma coisa. E, assim, é só saber realmente. Como se fala o americano? O meu pai me ensinou isso um dia, porque ele é vendedor, é engenheiro e vende, praticamente. O americano não Meu faz pai algo também, melhor. seguimos a mesma. O americano não faz algo melhor que os europeus. Só que a diferença entre o americano e o europeu, o americano sabe vender. E é basicamente isso, eu acho. Saber realmente o que você tem, como vender isso, para quem vender. Isso acho que seria os 3 passos importantes para quando você está estudando alguma coisa, algum cenário. Porque, tipo, eu com a Robot, obviamente a gente ainda não entrou para outros esportes, mas desde o começo eu falei pro Michel, fica de olho. Fica de olho. Agora tá numa época boa para entrar no CS no Brasil, mas não fecha para outros cenários, seja fighting games, seja um jogo novo de cartas, seja qualquer coisa. Se tem algum potencial para crescer, a gente pode entrar hoje e ser os primeiros e ter alguma coisa para mostrar, mas a gente também pode ter algo que ninguém tem. Quando eu comecei no esporte, eu trabalhei com a Pentasports. Eles tinham, na época que eu entrei, um time bom de CS. Só que eles não eram só grandes no CS, alemão e europeu, assim. Eles eram também grandes em outros jogos de tiros, que tipo Crossfire, nem lembro mais o nome, eu acho que era Skill, Skill o nome do jogo.
eles tinham uma line boa, que ganhavam, assim, os maiores torneios, assim, europeus, jogavam, assim, razoavelmente bem internacionalmente, mas, tipo, nenhum time tinha uma line desse jogo. Assim, um time maior tinha uma line desse jogo. O que eles fizeram? Com esse dinheiro Exato. que eles fizeram, eles investiram em outros jogos que não tinha muita organização grande dentro. Eles investiram em World of Tanks. Agora E que, você... inclusive, a Penta Sports foi uma das organizações que fez a Keypad voltar a investir no cenário, né? Isso, isso. E se você pensar no negócio, cara, o que que uma organização alemã vai investir no World of Tanks se não tem cenário alemão ou em geral europeu? O que eles fizeram? Eles investiram no cenário russo, porque na Rússia e na Ucrânia, o cenário de World of Tanks é gigante. Tipo, eles têm números que nem Crossfire tem no Brasil, só pra World of Na Tanks. Europa, na real, eu acho que na Europa o World of Tanks é quase um League of Legends, né? Porque até a base de estilo de campeonato deles é muito prática, né? Tudo que você faz é pelo próprio jogo, né? Você faz seu Isso, cadastro, premiação, você recebe tudo. É tipo, é uma coisa muito prática de se fazer, só que é uma coisa que não daria certo aqui no Brasil, por exemplo. Entendeu? sim. Mas na Europa eu tô ligado que o World of Tanks é bem grande, mano. Sim, a gente poderia falar a mesma coisa com Smite, que foi aquela niche, que é um ótimo exemplo do que você explicou agora. Eles fizeram algo único, algo diferente, achou o público, vendeu para esse público, montou um negócio que, se você ver o Mundial que eles têm, tem uma premiação maior do que o Mundial de League of Legends. E isso é algo que vale, na minha opinião, para um cenário saudável. Bom, mas Então, você o quer que falar mais alguma acontece coisa? sobre Vai, só vai. sobre isso que você falou de premiação e tal, eu acho que isso tinha que ser visto de uma forma um pouco diferente também, como por exemplo aquela briga que tem entre LoL e Dota. Hoje o Dota ele só não é grande no Brasil e não por falta de investimento da Valve, mas é porque a Valve ela tem uma política de investimento totalmente diferente dos outros times. O que que ela faz? Olha, seu time é bom o suficiente para estar lá em cima, então se ele é bom o suficiente eu vou investir, entendeu? Até porque senão não teria nave, não teria todos esses times com Dota. E a galera acha que o Dota no Brasil ele não é bem visto porque a Valve não investe. Não, não tem nada a ver, tá ligado? A coisa é que não tem time de Dota brasileiro bom. Não tem. Se for pro exterior vai tomar pau. Então não tem por que eles investirem nisso. E o que acontece, que ninguém vai investir em Dota no Brasil, patrocinadores, é que a rincha quando lançou o LoL no Brasil é que os caras que jogavam Dota começaram a xingar todo mundo que joga LoL. Isso eu tô dizendo não por palavras minhas, tá? Eu tô dizendo por esse patrocinador meu que é meu amigo hoje, inclusive, que falou por que que ele não investiu em Dota. Por que que ele vai investir num jogo no qual o jogo que está em ascensão, que é o LoL, é, vamos dizer, inimigo dele? Não tem o porquê ele investir. Ele não vai queimar a marca dele com isso, tá ligado? Ele não vai botar a marca dele num cenário tóxico, vamos dizer assim. Então, sobre isso de premiação e tal, que a galera do Dota usa até de, a gente tem uma premiação maior que a do LoL, beleza, mas e aí? A gente tem, vamos dizer assim, no LoL, jogadores que recebem salários, a gente tem uma liga constante que dá salário para os jogadores, etc. Não tem por que a gente receber 13 milhões de premiação se esses 13 milhões são distribuídos por todos os jogadores durante o ano todo, e no Sim. final do ano a gente tem um Mundial lá que vale 2 milhões, entendeu? É, então, isso eu acho que a cabeça da galera tinha que mudar um pouco. Parar de pensar, tipo, porra, a premiação desse jogo vale muito. Porra, a premiação do jogo, sendo mais sincero, o possível, é, ela é mais bem vista pela organização do que pelos jogadores. Porque a maioria das organizações pegam porcentagem da, Premiação. da premiação. E isso não é errado, porque ela investe, entendeu? Ela investe, ela tem que ter retorno de alguma forma. Então, isso é um chamariz mais para as organizações, isso de ter uma premiação alta, do que dos próprios jogadores, porque os jogadores já vão estar recebendo o salário deles ali de qualquer jeito. Sim. Esse é o negócio. O problema do Dota é simplesmente ter ser inconstante, né? Esse que é o problema. Porque Sim. em si, dinheiro tem mais do que League of Legends e Counter-Strike junto. Só que não adianta ter 4 torneios no ano que dão mais dinheiro que um ano de League of Legends e Counter-Strike junto, se só tem esses 4 torneios que valem isso. Sim, e assim, é um número de pessoas muito baixo que vai ganhar esse dinheiro, entendeu? É, É quem for campeão. Beleza, o campeão ganhou 13 milhões. E o segundo, terceiro, quarto, quinto, os outros caras que se mataram o ano eles todo jogando? Não vão vão ganhar trabalhar no nada, vão barzinho. chorar, tá ligado? Sim, eles vão continuar ganhando ali o salário deles e tendo que viver de stream.
Duas perguntas que fizeram, uma que foi pra você e Sim, isso pra eu mim ia também falar. ali. Vamos responder as É, perguntas aqui. o É, cara vamos. perguntou da XP. Deixa eu responder eu, porco. Poderia comentar sobre a Overload, time do Espion, antiga XP? Eles tiveram muitos problemas com o GH, patrocinador, salário. Isso afeta o jogador diretamente? Sim. Eu falo Muito. que isso é a pior coisa que pode acontecer. Tipo, no momento que você tá numa organização e vão falar que tá tudo errado na organização, isso vai afetar diretamente o player. Isso é a coisa que você mais quer evitar. Por quê? No momento que o player não tem a chance de só focar no jogo, ele vai ter que pensar em outras coisas e isso distrai. Ele perde o foco. E ele perdendo o foco, ele vai sempre ter outras preocupações. Ele pode estar jogando e não estar se concentrando direito, isso já é o primeiro problema. Segundo, ele vai ter uma pressão danada. Terceiro, ele vai ter que espetar o tempo, ou seja, ele não vai só. O trabalho dele não vai ser só jogar, ele vai ter que, tipo, fazer parte de business, marketing, seja o que for. E isso daí é, tipo, muita coisa para uma pessoa. Isso. Aí praticamente ele vai fazer muitas coisas, talvez no nível bom, só que nunca vai ser o melhor numa coisa. E o fator de você ser jogador, você tem que ser o melhor no que você faz. E isso atrapalha bastante. E isso afetou, eu acho que na parte da DXP negativamente, porque eles tiveram que mudar o roster. Porque certos jogadores não queriam jogar, eles tiveram uma situação horrível lá na GH, pelo que eu ouvi. E eles saíram lá da casa da GH e foram morar de novo pra casa deles. E e isso afetou assim, certos players melhor e pior. Certos lidaram melhor, outros eles não conseguiram lidar com o estresse e obviamente a performance caiu. E isso por isso que afeta em geral muito ruim essas coisas. Eu acho que você pode falar de próprias experiências similares, Marcelo. Experiência que eu tive, inclusive com a própria Jaiob e tal. É, a Jaiob, ela falhou muito, vou dizer comigo. Ela realmente falhou algumas coisas que, inclusive, me chatearam. Porém, ela falhou não por maldade, ela falhou por falta de experiência. E isso acarretou nos jogadores e foi até o motivo pelo qual eu posso dizer realmente que bota a mão no fogo por eles por conta disso, pelo mau resultado no CBLOL do ano passado, vamos Sim. dizer. A estrutura dada era uma estrutura bem estranha, vamos dizer assim, dentro da Jaiob. Mas isso foi por falta de experiência deles, então não desculpe, vamos dizer assim. Por outro lado, muita gente, ele perguntou ali sobre gaming house, sobre problema de H e etc. do Espion, né? Só Sim. que os jogadores não, os fãs também, a galera que acompanha também não entende que existe muito fator emocional de tudo aquilo que acontece. Só que as pessoas que estão de fora não sabem o que está acontecendo dentro. Então, assim, o Espion passou por sei lá quantos times, tá ligado? Só que o Espion já teve resultados muito bons. Ele já foi jogar IEM, né, eu acho. Sei lá, foi jogar um Ele já campeonato veio jogar fora. o Wildcard aqui na Alemanha e ser um Sim, dos destaques daquela equipe da PEN, né? ele já teve alguns resultados muito bons e que por alguns motivos ele nunca parou na equipe, vamos dizer assim. E não são culpa dele, esses motivos, a maioria desses motivos. O motivo é porque hoje para você conseguir jogador no Brasil é muito difícil, muito Sim. difícil. Então toda vez que ele entrava para um time, alguma coisa que ele achava que era errado não o animava. Então, por exemplo, o Esper ele é sempre um cara que quando ele entra para uma organização ele acaba sendo o manager, o cara que fica entre a organização e o time e o jogador. O cara ele não vai ter cabeça para jogar o tempo todo, tá ligado? E aí ainda ele é obrigado a ficar lendo em 10 milhões de grupo que ele é um paneleiro, que ele é não sei o que ele monta time, que ele é o cara, que ele é o draft pick do LoL, que ele é não sei o que. Cara, isso tipo a cabeça do cara fode isso também, sabe? Explode. Então muito do que acontece não é culpa da Game House, não é culpa da estrutura que o cara tem. Muito do que acontece, a culpa vem dos fãs, sabe? Tipo, em vez de apoiar o cara, montar no cara. Ah, você errou nisso. Tá, e aí, eu errei nisso. Um exemplo disso, o Yates. O Yates, ele também já passou por muitos times, ele é um dos caras mais antigos do cenário, ele tem resultados muito bons, para quem não conhece do passado dele. Só que a galera olha ele como, tipo, um cara falho, porque todo time que ele foi não deu certo. Tá, mas o time eram cinco, por que a culpa é dele, tá ligado?
Então eu acho que a culpa mais disso vem do sentimental, vamos dizer assim, que a galera causa do que da própria estrutura. Então, essa é o. Sim, é muito mais fácil não saber o que está acontecendo e entrar no bandwagon, como se fala bonitinho na internet, passar o hate do que simplesmente entender o que realmente está acontecendo e até realmente se preocupar com o que está acontecendo na situação, porque tem sempre dois lados da história e no meio tem a verdade. Mas tem sempre casos muito delicados. Eu acho que esse daí foi foi, assim, eu também não sei muita coisa que aconteceu lá. Só sei que não foi legal e eles saíram da Gaming House porque não deu. Tem algum motivo, o motivo eu não sei. Mas. Ah, eu acho que o motivo exato foi porque, tipo, por falta de experiência também, não tô falando que os caras fizeram merda no XP, mas por falta de experiência os caras quiseram enfiar eles numa game house no Rio de Janeiro, que não faz sentido. Game house não é simplesmente pra você botar os caras pra eles poderem jogar junto o dia inteiro. Game house é pra você facilitar a, a logística da coisa. Porra, todos os eventos, a maioria pelo menos é em São Paulo. Todos os patrocinadores, 99% é em São Paulo. Tudo tá em São Paulo. Por que você vai ter uma casa no Rio de Janeiro? Tá ligado? Tipo, não faz sentido. Então, aquilo ali não ia dar certo. Não ia de jeito algum, tá ligado? Sim. Eles simplesmente são fãs de esporte e acharam que pra você entrar no esporte você tem uma game house, botar o time lá dentro e pagar salário. Não. Ou você dá uma estrutura boa num lugar onde vai ser bom pra organização e pro time, ou você não dá nada, tá ligado? Justo. Justo. Essa é uma coisa bem delicada mesmo. Bom, mas vamos para a próxima pergunta. O Mortal Brunão perguntou: mas os 4 jogadores inexperientes da Robot têm uma boa colocação nos rankings da solo kill? Como funciona a experiência de solo kill dentro do competitivo da Challenger Series? Então, cara, isso é coisa que no Brasil eu percebi quando a gente procurou o nosso top lane, onde a gente achou o odd, que a galera não tem a noção do que é o competitivo. Porque solo kill e competitivo são dois mundos completamente diferentes. Vamos começar aqui. A solo kill aqui no Brasil é fraco pra caramba. Eu vou pegar o Odd como exemplo, porque quando ele entrou na equipe, ele tinha feito uma pausa. Vamos começar, ele estava fora de forma. Ele jogava um campeão do meta, bem, mas ele tinha um talento na pura mecânica. Só que ele não sabia controlar as waves, não sabia usar TP direito, não sabia o macro game direito, tá? Hoje é um menino super bom, porque ele evolui pra caramba, aprendeu isso daí, todas essas coisas relativamente rápido. Só que é aí que você tem que pensar. Se um cara que a gente pegou da solo kill foi botar pra um time competitivo, ele não sabia nada do que era pra posição dele no competitivo, é uma coisa bem preocupante. Porque eu vendo aqui na Europa, a galera já no Platina faz troço de rotação. Já no Platina. E no Brasil, só os profissionais. Isso é uma coisa que a galera não entende. A solo kill nunca vai ser a mesma coisa que é o competitivo, mas deveria ser a base onde você treinar essas coisas para o competitivo. Só que no Brasil ninguém está fazendo, sem ser os profissionais. E isso é o pior entendimento. Então, tipo, o passo da solo kill pro competitivo na Europa não é tão grande, mas no Brasil é gigante. Porque não tem essa educação do que você deveria estar fazendo. E assim, tipo, todos os jogadores da Roberts são super bem na solo kill, mas isso não tem nada a ver com o desempenho desse competitivo. Tipo, tendo 4 jogadores novos, a gente tava tendo que, tipo, educar eles primeiramente no que é o papel deles na equipe, na posição deles. Porque eles podem saber já umas coisas, já podem ter jogado em times, só que eu consigo falar que a educação de vários times, mais ainda esses que não estão no CBLOL, agora obviamente vai mudar com a Challenger Series, mas até ano passado não tinha uma educação direita dos jogadores, porque primeiro, não tem coach, o talento de coach é muito fraco, e não ter competição de alto nível prejudica muito o crescimento do jogador. E assim, eu falaria que, tipo, mesmo Sash ter jogado por várias equipes, por 2 anos... Ele jogou pra mim, inclusive. Inclusive para isso. Jogou né? na Ranked Game. Ele jogou para várias equipes, mas eu te falo que a metade das coisas que ele aprendeu comigo aqui da UNED para Robot,
ele não tinha aprendido nesses 2 anos que ele jogou competitivamente, em um certo sentido. Porque não tinha alguém ensinando certo. Porque no Brasil tem muita pouca gente sabendo o que ensinar e o que é certo. Esse que é o problema do cenário no momento. Sim. Eu posso falar sobre mais ou menos métodos de treinamento e etc. Ou você acha isso Não, pode falar. que a gente aborda, por exemplo? Por exemplo, você falou do Sesh. O Sesh ele jogou pra mim em 2012, 2013, não lembro. Na época da Ranked Gaming, ele era um jogador bem infantil, vamos dizer assim, era bem difícil de lidar, ele era novo e tal. Era bem difícil de lidar com ele. É o Sesshomaru que você tá falando, né? E isso, Que é jungler, pelo menos era jungler na época. ainda é. E assim, o que acontecia é que, por exemplo, naquela época também eu não saberia dar um treino para os jogadores. Eu sabia dar o treino da forma que eu joguei Team Fortress e tal, eu saberia dar um treino. Só que hoje existem métodos de treinamento base que servem para todos os jogos. E que a gente aborda isso de uma forma que na organização é obrigatória, entendeu? E que os times têm que seguir. Eu vou dizer o que que a gente tem na org e como a gente trabalha. Hoje, os jogadores aqui da nossa organização da Inova, eles são obrigados a participar dos treinamentos em marketing que a gente tem, que ajudam a cabeça do jogador em relação ao jogo e tal. O cara pensa de uma forma que ele pode ganhar dinheiro tanto quanto jogar. O cara é obrigado a passar pelo. Não vou dizer psicólogo, porque ele não é psicólogo, mas é uma ajuda que a gente tem aqui no. O cara que sabe mexer com isso sobre emocional e tal, ele estudou sobre isso, até uma coisa mais espírita, vamos dizer assim. O cara é obrigado a ter o inglês aqui dentro, a gente dá aula de inglês para os jogadores, nós temos um cara que inclusive é o que trabalhou na Blizzard, acho que eu citei ele no começo, ele que dá aula de inglês para a galera aqui dentro. Isso é o básico, tá? Aí você fala, mas o que que isso tem a ver com o cara jogar? Eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se você sabe disso, mas existem times fora do Brasil que eles obrigam o jogador a ler um livro por mês. Ah, mas por que o cara vai ler um livro para jogar LoL? Quando você começa a aprender na escola uma coisa chamada interpretação de texto, ela não quer dizer que você está aprendendo simplesmente a interpretar um texto. Ela está dizendo que você está aprendendo a interpretar uma coisa que está acontecendo, a interpretar um acontecimento, vamos dizer assim. Se o cara ele não tem uma boa interpretação de texto, ele não vai ter uma boa interpretação de jogo. Ou seja, o jogo ele pode estar correndo da pior forma possível. Se um cara souber interpretar uma maneira de interpretar o que o outro time está fazendo para ter um counter nisso, ele consegue fazer o time virar um jogo. Então, por exemplo, aqui a gente obriga os caras a lerem, a gente obriga os caras a fazerem muitas coisas fora do jogo que influenciam no jogo deles. O cara é jogador solo kill, que ele falou ali. Como funciona o solo kill pro pro player. A solo kill eu posso dizer que é o 80% mais importante para um jogador ser bom. Sim. Por quê? A solo kill, vamos levar em exemplo também o futebol. A solo kill é como se fosse o campo de barro ali, tá ligado? Onde o Neymar, onde o Romário, onde a galera começaram jogando no campo de barro. Foi aonde eles aprenderam a malícia da coisa, entendeu? O drible, eles aprenderam essas coisas. E aí que o jogador vai aprender a malícia. Se você tá numa solo kill, jogando com os famosos 4 retardados mentais que você tem que carregar, e você consegue carregar 4 jogadores, você consegue carregar os 4 caras do seu time depois no campeonato, porque os caras pelo menos são melhores por estarem ali com você. Então assim, você jogar a solo kill, spamar solo kill, eu acho muito bom. E por exemplo, eu não acho válido hoje com esse novo esquema de fila e tal, que você pode jogar com 5 jogadores, eu não acho válido um time jogar uma solo kill 5 juntos. Por quê? Porque a team play, ela é 20% daquilo que o jogador tem na hora de um campeonato, vamos dizer. Os outros 80%, eles vêm do que o cara sabe fazer, da mecânica do cara e etc. Porque o team play nada mais é do que estudo. Você estudou com o seu time alguma coisa que possa ser feita ali. Só que se você não tiver a mecânica da coisa, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, como a gente impõe o treinamento dos jogadores aqui na Inova? Isso é uma coisa que, na verdade, eu nunca nem falei pra ninguém. Só pra galera aqui de dentro, mas se quiserem usar, foda-se. Você é obrigado, vou levar pelo CS, tá? Você é obrigado a jogar DM todos os dias. DM, pra quem não sabe, Deathmatch, aquele que você nasce, mata, pra você melhorar a tua skill. E você é obrigado a jogar GC, Matchmaking, whatever, não sei se alguém conhece CS aí que tá na tua stream, mas você é obrigado a jogar isso
sozinho ou com mais uma pessoa apenas do time. Você não pode jogar com o time todo. Sim. Depois disso, você vai ter os seus horários de treino. Por que que isso acontece? Porque na hora do cara entrar pro treino, se ele errar alguma coisa, eu tenho certeza que não vai ser a bala dele na hora do tiro, entendeu? Então, se sobrar ele contra 5, não existe tática, é clutch, cara. Ele vai ter que sair matando 5. Então a tática, ela funciona até um certo momento do jogo. Mas você tem que pensar que ainda depende muito de você ali, não do seu time. Então a gente obriga que o jogador jogue muito o solo, vamos dizer, para que ele crie a malícia, né? Para que ele vire aquele cara que consegue jogar sozinho em qualquer momento. Por isso que você vê nego falando que jogador carrega o time, jogador não sei o quê. Porque talvez aquela semana ou aquele momento, aquele jogador seja o cara que mais spamou jogos sozinho, entendeu? É o cara que não dependeu tanto do time. Porque Sim. quando você joga em time, você pensa só na skill no estudo. Você não pensa em sair ganhando. Você acha que você tem que montar nos outros 4 e foda-se, vamos aí, tá ligado? Então, esse é o principal método de treinamento que a gente aborda aqui na Inova. E a gente teve um resultado bem significativo recentemente com HOTS, por conta disso. Como eu falei, eu joguei HOTS no ano passado. Eu, inclusive, era odiado no HOTS por falarem que eu era paneleiro, etc. E esse time, ele não era um time tão bom de HOTS, vamos dizer assim, e os caras, eles estão aí, eles estão em terceiro melhores do Brasil e, posso dizer, da América Latina. Eles são absurdos hoje por conta desse método de treino que eles estão abordando. Isso é um fator que eu, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, porque esse foi o primeiro split que a gente teve experiência com o Dynamic Yo no LoL, desde o Season 1. E, e como quem acompanha o Reddit tá vendo que todo mundo tá reclamando do sistema. E tem vários assim, motivos que você falou, positivos e ruins, negativos também. E eu acho que no momento, num certo ponto, chega para os profissionais, o negativo é muito maior do que o positivo. Para jogadores novos, muito, muito melhor. Mas para o profissional, isso chega bem por esse motivo que você falou, de você treinar seu skill puro, ele atrapalha um pouco. Mas vamos, antes da gente chegar aqui até um final, aqui, teve uma pergunta aqui interessante no chat do Chamarão. Não, Chamarão, desculpa. Ele falou assim: Dr. Puppet, bom dia. Por que nenhuma equipe brasileira monta um time e investe pra jogar aí fora na LCSU ou LCSNA? Dinheiro não parece um problema. Vamos começar. Dinheiro é um problema. Pra caralho. Você não tem noção como que dinheiro é um problema nesse caso. A gente. Esportes no Brasil não tá dando tanto dinheiro como você imagina, meu amigo, porque se você pegar o dinheiro que você tá recebendo no Brasil e botar pro euro, meu amigo, se você conseguir manter uma game house por mais de um mês, você poderia estar feliz. Porque realmente a realidade é outra. Vamos começar por isso. Segundo, montar um time na Europa ou nos Estados Unidos sem tanto investimento, que seria a realidade, não é uma opção tão boa mais. Porque todo mundo que já fez alguma coisa vai querer um certo tanto de dinheiro e não vai ser fácil conseguir esse tal jogador. Eu falo porque, tipo, antes de eu ter de eu ter iniciado lá o meu trabalho com a Last Kings, até com a própria Robot mesmo, eu tava vendo também opções que eu tenho aqui na Europa. Porque eu já trabalhei com vários times aqui na Europa, seja da Rússia, da Turquia, ou mesmo assim da região Europe. Só que aí que tá o negócio. Jogador bom quer pagamento. Quem que vai pagar? Organizações com recursos, que não são muitas. Ou seja, a maioria dos jogadores tendem a ficar desempregado do que trabalhar para uma organização que não vai pagar. Vamos começar com isso. Esse é o primeiro problema. Segundo, tem muitos jogadores bons aqui que realmente são bons. São bons pra caralho. Que não jogam em time bom porque, primeiro, não tiveram ainda os números, não tiveram sucesso ou simplesmente não pegaram as oportunidades mesmo sendo sem recurso porque estavam esperando pela opção com recurso. E a realidade nos Estados Unidos estamos tendo recursos pra caramba, exemplo, Ember, que investiu dinheiro pra caramba nos jogadores que, na minha opinião, não tem nem a metade do valor que eles deram dinheiro pra eles. E na Europa não temos esse dinheiro pra fazer a mesma coisa, porque patrocínios funcionam completamente diferente nas suas regiões.
E É por que que também, se a gente pegar principalmente a Europa, é que uma coisa que a galera não entende, parte de muito patrocínio dentro de organização não são patrocínios, são investidores, sabe? isso? Vou dar exemplos, tá? Como eu falei no início da stream aí. O NiP. O NiP, quem são os atuais donos, vamos dizer assim, do NiP? A Xtrife, que é uma marca de periférico gamer que lançaram aí. Foi uma distribuidora que distribuiu outras coisas, decidiram lançar uma marca e botar o NiP para vender. É, Então, muitos dos patrocinadores não são patrocinadores que você arruma, são patrocinadores que já vêm com a organização, entendeu? Como, por exemplo, aqui na Inova, a gente já veio com o Jax Racer, a gente já veio na época com o Sennheiser, que agora, inclusive, hoje a gente vai anunciar outro patrocinador, mas a gente não tem mais a Sennheiser. Então, assim, a maioria dos nossos patrocinadores já vieram conosco, eles já nasceram com o time. Então, por exemplo, não tenho por que eu levar um jogador daqui pra fora, uma equipe daqui pra fora, porque primeiro que o nosso nível não é o mesmo do de lá, é muito inferior, principalmente na cabeça dos jogadores, então não teria o porquê. E dois motivos pelo qual eu acho que nenhuma organização brasileira conseguiria times lá fora. Primeiramente por conta disso que eu falei, que você já tem que ter um investidor lá fora, se você não tiver na panela, você não participa, vamos dizer assim. E o segundo, que existe ainda um preconceito muito grande com o brasileiro referente a esportes no mundo. Sim. Tirando o CS, que hoje nós temos uma grande equipe, a Luminosity, já tivemos outras, inclusive a própria MBR que está voltando, etc. Mas no League of Eu te Legends, por garanto que, exemplo, é outra história. sim, hoje eu sendo bem sincero, eu acho que nenhuma organização brasileira conseguiria fazer isso fora do Brasil, porque os próprios jogadores levariam pelo RoeBR pela piada de ser um time brasileiro. Então eles não iam aceitar certa piada, entendeu? Eu te falaria que hoje, nesse momento, a gente teria uma equipe de ser capaz pra fazer isso. Mas só uma. Só uma. Na verdade, se fosse pra falar em investimento, eu acho que eu levaria duas, PEN e Cage. Tá, Principalmente a PEN por conta da fanbase. investimento sim, mas eu tava falando assim de equipe de jogadores mesmo. Eu, Ah, eu, sim. eu tenho certeza que a gente tem uma. E sobre jogador, eu acho que também outra coisa, levando em equipe eu acho muito difícil, mas eu sei boatos, e que foram boatos que rolaram o cenário inteiro, sabe? E jogadores que eu acho que você nem imagina quem que já recebeu proposta, inclusive, pra jogar na Cloud9, entendeu? Sim. Jogador brasileiro, foi pro Mundial, jogou lá e recebeu proposta pra ir pra Cloud9. Então, assim, a gente tem jogadores individuais que talvez jogassem lá fora, mas equipes não. Equipes não, com certeza não. Equipe, eu falo que eu tenho certeza que uma poderia dar certo. Mas o risco é muito grande, eu acho que pra quem faz a parte do investimento não valeria a pena hoje em dia. Que obviamente no CS é uma história completamente diferente. Mas para um time de LoL, hoje em dia não, o risco seria muito, muito, muito grande pra coisa dar certo. E o retorno Sim, seria e outra muito coisa que eu acho que pequeno. nem você nem eu citamos é que até dessa parte de patrocínio, quando você acha um patrocínio, você acha em cenário nacional, né? Então, por exemplo, uma equipe brasileira para conseguir um patrocínio fora do país, ele teria que ter o público-alvo de lá, É, entendeu? Eu não conseguiria, por exemplo, o patrocínio da X-Strife no Brasil, porque eles não vendem no Brasil, eles não têm público aqui, entendeu? Diferente da Luminosity, que virou tipo uma equipe internacional, literalmente, a equipe de CS. Ela tem fãs no mundo todo. Então é muito fácil pro cara conseguir patrocínio no local onde ele tá jogando. sim. Eu acho que isso também se tivesse alguém cagando dinheiro pra fazer isso, sem precisar de patrocinador, daria. Mas sem isso, não. É. Entrar com o investidor, né? É bem difícil. Bem difícil mesmo. É um tema bem delicado, mas é uma coisa que eu acho que vai aparecer. Eu não falo em 1 ou 2 anos, mas dependendo como o cenário brasileiro e em geral na América Latina evoluir, a gente vai ver mais troços assim, vindo do Brasil, gente investindo pra fora. Eu acho que Acho em outros possível no cenários não futuro. sendo LoL, né? Eu falaria que, independente, eu acho que seria até possível no LoL, só que eu acho que a galera não vai fazer porque o cenário do LoL já é grande no Brasil. Sim. É, E o FPS no Brasil, eu acho que, sinceramente, eu considero o Brasil o segundo melhor cenário de FPS do mundo. Se a gente levar em conta dos FPS que a gente já teve aqui, ou que tem, com Battlefield, certeza. a gente tem time de Rainbow Six lá da NTZ, que era de Battlefield, os caras foram 3 vezes vice-campeões mundiais. A gente tem Luminosity, Tempo Storm, como exemplos aí.
jogos mais esquecidos, tipo Combat Arms, a gente tem vice-campeão mundial também no Brasil, tá ligado? Então eu acho que só daria certo se fosse realmente para jogadores de FPS. E levando um outro exemplo, só que é um exemplo bem esquecido, os brasileiros temos um jogador de StarCraft morando nos Estados Unidos jogando pela Roots, que é o Keila Azur. Então nós temos sim um brasileiro jogando fora do Brasil, com o investimento deles lá. Tem, assim, o problema do brasileiro nunca foi o talento. O É a problema do preguiça. brasileiro, eu falo que é a preguiça, bem isso. A vontade de trabalhar. Uma coisa é ter talento, uma coisa é ter talento e não usá-lo, porque uma coisa que eu acho que todo mundo entende errado, e eu aprendi durante os meus 19, quase 20 anos de vida, talento é um mito. Talento não existe. Talentoso é aquele cara que tem a facilidade de fazer coisas. Porque ele vai sentar e fazer com o maior prazer. Esse é o cara que tem talento. Ele vai fazer com facilidade e aprender mais rápido. O cara sem talento, ele vai ter que fazer o dobro. Por quê? O cara... Exemplo escola. O seu amigo é melhor do que você em matemática, você não gosta de matemática, é ruim em matemática. Você vai precisar o dobro de tempo para entender a mesma coisa que ele. Porque ele gosta, ele tá com mais disponibilidade, tá com uma mente mais aberta e quer fazer um negócio. A mesma coisa com talento. Você sempre só pode ser bom na coisa se você realmente dedicar tempo e aprende. Talento é só uma ilusão que deixa as coisas mais fáceis, porque quem tem talento vai ter que trabalhar de todo jeito. No momento que a pessoa com talento parar de trabalhar, ela vai ficar ruim. Não adianta talento nenhum. Se ela não treinar, dedicar, ela vai parar de evoluir. Isso o talento não faz. Talento só facilita as coisas. E não é porque o cara é talentoso O e talento naturalmente te é leva bom. pro lugar, entendeu? Ele só te Isso. leva pro lugar. Quem tem que fazer o lugar crescer é você. Isso. Basicamente isso. Isso é o mal entendimento desse negócio. Mas isso é uma coisa que o brasileiro sempre teve. Talento. Só a preguiça sempre foi mais alta. Dessa cama, gritando, fica aqui, faz nada. Mas tudo bem. Marcelo, vamos chegando aqui no final. Acho que a gente bateu um papo Demorou? mais de uma Pra hora. caralho. Cara, foi bom. Foi bom. Acho que acho que eu vou ter que fazer meu talk show mesmo, não tem jeito. Tô, eu acho que a galera tá curtindo o negócio aqui. Primeiramente, valeu. Foi um espontâneo bem divertido. Obrigado por ter aparecido aqui. Que agradeço. Você quer falar alguma coisa pra galera que tá assistindo ou dar um shout-out pra alguém antes da gente encerrar aqui? Agradecer a quem assistiu. Não sei, são poucas pessoas que não estão trabalhando, não estão dormindo agora, então parabéns, vocês estão aqui. Inclusive, levar uma coisa que o Mojave falou no último workshop que nós fizemos na Poker Stars. O diferencial de vocês que estão aqui assistindo para a galera que está dormindo e eu que está fazendo outra coisa que não seja estudando é que vocês querem saber sobre o cenário e vocês são as pessoas que podem talvez tentar fazer a coisa crescer. Então levem isso como aprendizado. Se vocês não concordam com alguma coisa que a gente falou aqui, obviamente vocês têm a opinião de vocês, mas vocês têm que ter uma opinião e pensar que as pessoas que estão no cenário sabem mais sobre o que está acontecendo e tentar seguir isso. Então valeu, agradeço vocês, torçam pela Nova, torçam aí pela Robot e obviamente se for a gente contra ele, torce por nós. E é isso. Valeu. Só não ir pro LoL não, que aí a gente vai ter que realmente jogar, né? Foda, foda. Então, galera, muito obrigado por ter assistido. De uma coisa espontânea, de eu gravar um vídeo curto de, sei lá, 10 minutos, virou um papo de 2 horas. As coisas escalaram bem rápido. Muito obrigado por você ter pego um pouco do seu tempo, Marcelo, pra vir bater um papo aqui de coisas importantes. Pra quem perdeu e só chegou agora, relaxa, eu vou cortar tudo, editar tudo bonitinho pra gente ter tudo no YouTube. E vocês podem reassistir ou assistir esse papo legal sobre o cenário brasileiro de esportes que eu tive aqui com o Marcelo, o CEO da Inova. E a gente se vê por aí. Galera, até mais, tenham um bom dia e nunca esqueçam, Lulu nunca perde. Abraço.